Bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias e as redes sociais da casa. A gente vai começar a partir de agora a sessão ordinária dessa quarta-feira com 5 grandes expedientes. Os vereadores inscritos são o vereador Cláudio Libardi, o Pedro Rodrigues, o tenente Cristiano Becker, a Marisol Santos e o vereador Edson da Rosa. A gente também vai ter no acordo de lideranças uma fala do Forqueta Cultural, que é um evento que promove encontros comunitários, e ele vai começar a partir do próximo domingo, seguindo assim até outubro desse ano. E também na Tribuna Livre a gente vai ter a presença de um representante do Sindilimp. Eu te convido agora a acompanhar a sessão. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, a participação fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malmo. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Fris, Stella Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel e Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Cláudio Libardi, Pedro Rodrigues, Tenente Cristiano Becker, Marisol Santos e Edson da Rosa. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito às vereadoras... Aliás, informo que a vereadora Rose Frigeri estará em representação desta casa na reunião da Rede de Proteção à Mulher no auditório do Centro Administrativo. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra. A palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores. Queria cumprimentar, em especial, o pessoal do Sindilimp, o Alex Tapia, que é um pai para mim na advocacia. Muito do que eu sei aprendi com o Alex. E hoje o Sindicato dos Trabalhadores do Asseio vem a essa casa apresentar um projeto de futuro. Um projeto para uma Codeca que responda aos anseios não só do poder público, mas de toda a sociedade. E a Comissão do Meio Ambiente é uma comissão parceira e a partir do dia 21 de maio teremos uma subcomissão para tratar de assuntos específicos relacionados à Codeca. Essa palavra. Não pensar exclusivamente uma Codeca para o futuro, mas pensar uma Codeca para as pessoas. Então, queria parabenizar todo o sindicato, em especial aqueles que desenvolveram esse projeto, que com certeza não pensaram em si, pensaram em toda a Caxias. E agradecer em meu nome, na bancada do PCdoB, fomos convidados para compor essa banca que pensou nesse projeto. E também lembrar, presidente, que no dia 30 de abril de 1945 houve a tomada de Berlim e a derrota do nazismo, um dia que libertou o planeta para sempre. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, público que nos assiste, pessoal da Codeca, direção. Hoje eu quero parabenizar, e falar sobre aquela noite importante de ontem, lá o lançamento, a vereadora Marisol estava com nós, mais alguns vereadores, lançamento oficial da Rádio 93, Estúdio 93, parabenizar os sócios lá, fundadores da rádio agora, o Eduardo, o Adriano, o Gilberto, o Fábio Azambuja e a Fernanda Busch. Um baita evento, essa rádio Marisol, que lá nos anos 80, 90, 2000, foi muito importante, uma das rádios mais importantes aqui do estado. Então, nós estávamos lá ontem acompanhando esse lançamento, oficial dessa rádio. Então, agora vamos todos colocar aí nos nossos rádios aí a rádio, ou a Sintonia 93, Rádio Estúdio. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Aldonei. Com a palavra, vereador Rose Frigeri.
Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha. Quero saudar... Peço a palavra, senhor presidente. Especialmente o Sindilimp, né, os trabalhadores e trabalhadoras do Sindilimp, que estão aqui presentes, em nome deles, homenagear todos os trabalhadores e as trabalhadoras que comemoram seu dia amanhã, dizer que é um dia de comemoração, de descanso, mas também um dia de luta, especialmente nesse ano, a redução da jornada de trabalho 6x1, na medida em que é muito exaustivo um trabalhador, 6 dias é apenas um de descanso, está ocasionando a questão de problemas de saúde física, mental. Então, é um dia de luta e um dia para os trabalhadores e trabalhadoras também conquistarem mais direito e manter aqueles que já têm. Então, em nome do Sindilimp e de todos os seus trabalhadores, eu homenageio todos os trabalhadores do nosso país. Obrigado, vereadora Rose. Saudar aqui a nossa diretora da Codeca, Maria de Lourdes, sempre bem-vinda, e o presidente do Sindilimp, meu amigo Henrique. Ontem nós lembramos um ano, né, da catástrofe das chuvas, e eu lembro, Henrique, que no dia 29 ou 30 de abril, naquelas chuvas tremendas, lá na frente de casa de Cidade Nova, o mundo caindo e a turma da Codeca trabalhando. Eu lembro, isso me arrepia, e mesmo nos dias seguintes, né, aqui, lembrando os trabalhadores da Codeca e todos os trabalhadores pelo excelente trabalho prestado. Então, parabéns aí pelo trabalho realizado a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Obrigada, colegas vereadores. Bom dia. Fazer, obviamente, uma saudação especial à turma do Sindilimp que está aqui, a nossa presidência, né, e a direção da Codeca, sempre conosco também. Turma do Forqueta Cultural, uma alegria ter vocês. Nosso cidadão caxiense, Leonir Tauf, seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Quero reforçar esse voto de congratulações feito pelo meu colega de bancada, o Aldonei. Ontem, realmente, lindo o evento da Estúdio 93. E os números que a gente viu de uma rádio que tem 50 dias e já está em muitas cidades do país, né, sendo acompanhada também pelas redes, né, pelo site, e muitos países, inclusive. Então, parabéns a todos os envolvidos. A gente trabalha com essa nostalgia da Estúdio 93. Então, parabéns a todos já nominados aqui pelo Aldonei. E eu queria contar aos colegas que hoje receberam aí nas suas bancadas, que a promessa é sempre dívida, né? Então, o pessoal da Insulife, eu já falei desse projeto aqui, e aos colegas que estão aqui, os amigos que nos acompanham, é o pessoal lá de Farroupilha que está transformando essas canetinhas de insulina em canetas esferográficas para a gente lembrar sobre a importância e o cuidado para as pessoas que têm diabetes do tipo 1. Então, presenteados todos os vereadores, e muito obrigada à turma de Farroupilha que nos trouxe. O nosso gabinete é um ponto de coleta para quem quer trazer a sua caneta usada. Obrigado, vereadora Marisol. Importante, todos os vereadores receberam, né? Parabéns pelo projeto e pela divulgação. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário nos assistindo. Quero agradecer a visita aqui da presidente da Codeca, Maria de Lourdes, o diretor Ângelo, colega também, os colegas do Sindilimp, né, que estão aqui nos prestigiando. Né. Senhor presidente, quero também enaltecer e fazer um voto de congratulações ao meu amigo e advogado Juliano Maté, que aniversaria no dia de hoje. Né, então, felicidades, Juliano. Né, o capitão Martins, do 4º BP Choque, que aniversaria no dia de hoje também. Né, felicidades aos colegas e da Segurança Pública aí também. E também, não menos importante, dia 8 de abril, na verdade, comemoramos o Dia da Mulher. Porém, hoje, 30 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Mulher. Né? E em nome da minha... Hoje eu vou pegar minha parceira de dança aqui, a Marisol Santos. Eu gostaria de felicitar todas as mulheres que estão aqui presentes, Marisol, né? E felicitar pelo Dia Nacional da Mulher a todas as mulheres, as nossas colegas vereadoras dessa casa e as servidoras aqui da nossa Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito bom dia. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques.
Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. Eu gostaria de reforçar a saudação do meu colega de bancada, Cláudio Libardi, tanto a direção da CODECA, que cumpre um importante papel na nossa cidade, mas do Sindicato dos Trabalhadores, né, da Limpeza Sindilimp, porque amanhã é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e hoje vocês estarão aqui apresentando uma importante proposta para a nossa cidade, não só pensando na valorização dos trabalhadores, mas também em como fortalecer a CODECA, levando em consideração o papel que ela cumpre na nossa cidade. Então, destacar a importância dos trabalhadores, do sindicato, na construção do projeto de cidade, de sociedade, e hoje os trabalhadores e trabalhadoras lutam por melhores condições de trabalho, né? Então, nesse dia 1º de maio, importante dizer que terão campanhas nacionais pelo fim da escala 6x1, pela diminuição da jornada de trabalho, por melhores condições de salário, por aumento de salário, para que as pessoas possam ter, os trabalhadores e trabalhadoras, que é quem fazem o nosso país, quem faz o nosso dia a dia acontecer, para que essas pessoas tenham, todos nós, vida além do trabalho. Então, em nome de vocês, saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereador Andressa Marques. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Primeiro, eu queria saudar aqui a presença da Maria de Lourdes, presidente da CODECA, meu amigo diretor Ângelo, todo o pessoal do Sindilimp, que está aqui presente, da CODECA. Sejam sempre bem-vindos. Eu queria fazer um voto de pesar, senhor presidente, à senhora Anita Schioquet de Marque, a proprietária do Camping Vale Verde, de Fazenda Souza, que nos deixou nessa madrugada, sogra do meu amigo Pedrinho, que administra o camp. Então, deixo aqui o voto de pesar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Aproveitar também a oportunidade, né? Sempre temos pessoas tão ilustres nessa casa. Saudar a nossa diretora, cumprimentar pela publicação do balanço, na sua pessoa, então, toda a direção. Meu companheiro de muitas jornadas, Henrique, na tua pessoa, saudar toda a companheirada aí da CODECA. E na pessoa do Leonir, que eu tive a honra de substituir no SAMAI, há muitos anos atrás, já estamos velhos, eu ainda tenho cabelo. E então, saudar vocês, especialmente pela iniciativa, né, dos trabalhadores de discutir o futuro e os rumos da CODECA. Isso é muito importante. Faço isso, então, principalmente na pessoa do Cândido, uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiração. Então, fica aqui o meu registro, minha saudação. Sejam muito bem-vindos na Casa do Povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Presidente. Obrigado, senhor presidente. Também quero dar as boas-vindas. Vereador Pedro, só um minutinho, pois não, vereador Ramon. Eu solicitei a palavra anteriormente. Não sei Desculpe. Vereador Pedro, depois eu lhe peço desculpas. Vereador Pedro Rodrigues segue com a palavra. Obrigado pela gentileza, senhor presidente. Também quero dar as boas-vindas para a presidente Maria de Lourdes, também o diretor Ângelo, que quando eu precisei deles, né, foram muito solícitos, nos atenderam ali. Quero dar as boas-vindas a todos os demais aqui da casa e dizer que também estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereador Capitão Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, vocês que nos acompanham aqui presencialmente, você nas transmissões e nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e fazer um voto de congratulações para a direção, para os professores e também para todos os alunos e servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Marianinha de Queiroz. No dia de ontem, fui lá visitar e vi uma escola muito bonita, muito bem organizada. Apesar de todas as dificuldades que os professores têm, e são inúmeras, a escola estava indo muito bem. Muito obrigado e continuem fazendo esse brilhante serviço que fazem para a nossa comunidade. Da mesma forma, eu quero aqui elogiar o pessoal da CODECA, que está aqui presente, na pessoa da sua presidente, Maria de Lourdes, que sempre me atende muito bem. Eu costumo dizer a todos os membros da CODECA, a CODECA foi a empresa que assinou a minha carteira. Então, a minha carteira de trabalho é assinada pela CODECA, minha primeira assinatura, lá com 16 anos. Então, eu tenho muito carinho pela essa empresa e acredito que nós temos que elevar a imagem da empresa perante o nosso município. A CODECA tem um potencial, para concluir, senhor presidente, a CODECA tem um potencial incomensurável, que nós, como poder público, a empresa e os servidores
constituímos algo muito grande. Nós temos que elevar esse nome dessa empresa. E aqui vai o meu muito obrigado a todos os funcionários, servidores e também o pessoal do sindicato e a presidência, que chegam a um denominador comum para que o trabalhador possa prestar um bom serviço para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon Teles. Encerrada as pequenas comunicações. Reforço o pedido que fiz antes de começar a sessão. Ontem a gente teve uma belíssima homenagem do Lar da Velhice São Francisco e que solicitavam, né, a doação de leite, azeite e café. Então, uma solicitação aos gabinetes dos vereadores, se nós pudermos fazer uma doação, né, até segunda-feira para entregarmos, e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante do Forqueta Cultural, a Magia dos Filós, 6ª edição. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 493/2025. Pois não, presidente. A vereadora que abaixo subscreve, na qualidade de líder de bancada do Partido Novo, observadas as disposições regimentais, solicita o uso do espaço denominado Acordo de Lideranças, com a anuência da maioria dos líderes de bancada, para o Forqueta Cultural, no dia 30 de abril de 2025, quarta-feira. Na oportunidade, os senhores Elvio Pizzi e Carlinhos Santos farão uso da palavra para divulgar o Forqueta Cultural, a Magia dos Filós, 6ª edição, com o grupo de Filó Felice Persone, e participações especiais do grupo Nani, Cultura Italiana, que ocorre de 4 de maio a 5 de outubro de 2025. O evento acontece todos os anos, intercalando entre as comunidades do interior de Forqueta. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente, Sandra Boneto, vereadores Sandra Boneto, Alexandre Prestes Bortoluz, Andressa Campanher Marques, Andressa Malman Bassani, Cláudio Libardi Júnior, Edson da Rosa. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Sandra Boneto que acompanhe o senhor Elvio Pizzi e Carlinhos Santos, representantes do Forqueta Cultural, a Magia dos Filós, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadoras e vereadores. Bom dia a quem está nos acompanhando pela TV Câmara. Eu estou aqui justamente, como já foi anunciado no protocolo, representando o projeto Forqueta Cultural, a Magia dos Filós, que acontece por 6 anos, né? Esta é a 6ª edição da Magia dos Filós, que é um encontro das comunidades, das diversas capelas do interior de Forqueta, que são realmente um patrimônio cultural, um patrimônio da cidade de Caxias do Sul, e elas abrigam justamente a comunidade que se encontra ali para celebrar, né, para confraternizar. E o Forqueta Cultural nada mais é do que justamente a possibilidade de realizar esses encontros para confraternização, para referendar, né, e reverenciar a tradição da cultura italiana, a tradição da mesa farta, né, que se conquistou, né, com tanto suor, com tanto trabalho desde o começo da imigração. E a gente tem a participação dos diversos, né, agentes da comunidade, dos diversos pessoas da região. Então, o que acontece nesses momentos? As pessoas chegam, trazem, né, um prato de comida, um doce, um salgado, fazem a mesa farta ser aquela atração que é sempre recorrente nos encontros das comunidades, nas festas coloniais, e com a animação do Felice Persone, que a gente tem aqui o Elvio como representante, e do grupo Nani, as pessoas se encontram para dançar, para cantar, para festejar. E a gente faz isso justamente para que a cultura seja cada vez mais democratizada e descentralizada, né? A gente sabe que muitos eventos acontecem dentro do espaço urbano da cidade de Caxias do Sul, nos diversos equipamentos culturais que a gente tem, mas a gente justamente se propõe, com esse projeto, Forqueta Cultural, a fazer com que esses encontros, essa cultura, né, essa possibilidade
de ocupar os espaços públicos com cultura, com arte e com lazer aconteçam nos diversos espaços da cidade, descentralizando e levando para as comunidades, né? Então, é muito significativo que isso sempre acontece e ele é abraçado pelas comunidades. Quem pode estar e quem puder estar comparecendo nesses encontros vai perceber, vai entender a importância dessa atividade dentro da ideia de descentralização, de ocupar os espaços com cultura e lazer. Então, a gente reforça esse convite deste domingo, dia 4, dia 4, lá na Capela São Vigílio, é o primeiro de 6 encontros que vão até outubro, sempre no primeiro domingo de cada mês. E a realização é importante dizer que isso só acontece porque temos leis e mecanismos para que isso aconteça, né? Como a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é por onde a gente consegue realizar o Forqueta Cultural. E a realização do Forqueta Cultural é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos, que é um ponto de cultura lá da Forqueta, da Varsóvia Educação e Cultura, e é importante dizer que isso só acontece porque temos apoios culturais, né? Então, o apoio cultural é da Randall Corp e da Racon Consórcios, com a parceria da Fundação Marco Polo e das Máquinas São Martim. Então, fica o convite, Forqueta Cultural, a Magia dos Filós, neste domingo, a partir das 15 horas, na Capela São Vigílio, e nos próximos primeiros domingos de cada mês, até outubro, e nas diversas comunidades que dá para acompanhar nas nossas redes sociais e na divulgação que a gente faz. E agora eu deixo o Elvio para dar uma palheta, uma provinha do que é a animação que o Felipe Personi proporciona para nós durante esses encontros. Muito obrigado, bom dia. Andiamo cantare? Al sera nanni nemmene saglite, tu sai adò, adò sto corri gatti più dispetti, fammi un po', adò lo fuoco cossa ma se puglie, te la sta sta, e non tremendo presso non te struglie, solo a guardare, andiamo a cantare, Iamo in coppa, iamo ya, hey, iamo in coppa, iamo ya, funicula, coppa iamo ya, funicula, hey, iamo in coppa, iamo ya, hey, iamo in coppa, iamo ya, funicula, coppa iamo ya, funicula. Todos estão convidados, então. Obrigado. Estaremos lá em Forqueta. Lembrando a vereadora Sandra Boneto que nós queremos Forqueta caxiense para sempre, né? Para deixar registrado nos anais isso. Tribuna Livre, com a presença de representantes do Sindilimp. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo 83/2025, que originou a presente Tribuna Livre. Suspendemos a sessão.
retomando a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 83/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. O Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Serviços Terceirizados de Caxias do Sul, vem a vossa ilustre presença, por intermédio de seu presidente Henrique Fermiano da Silva, solicitar o uso da tribuna livre do dia 30 de abril de 2025, em referência ao Dia do Gari, categoria representada por esta entidade sindical. Na oportunidade, estaremos divulgando e promovendo a relevante atividade desempenhada pelos trabalhadores em asseio e conservação neste município, com referência especial ao Dia do Gari, celebrado em 16 de maio do corrente ano, sendo que tínhamos, para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a secretária-geral do Sindilimp, Ivanira Aparecida Dias Ramos. Seria isso. Obrigado. Convido a vereadora Andressa Marques para que conduza o representante do Sindilimp, senhor Henrique Silva, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Tudo bom? Joia. Da tribuna, nosso ex-vereador dessa casa, Henrique Silva, lembrando aos líderes de bancada que nessa tribuna livre, após os 20 minutos, nós abrimos para questionamentos e, posteriormente, para a resposta do orador representando a entidade. Com a palavra, Henrique. Muito bom dia a todos e todas presentes nessa casa, Casa do Povo. Quero, presidente, na sua pessoa, fazer uma saudação, né, a toda a mesa diretora, a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Fazer uma saudação à presidente da Codeca, Maria de Lourdes, e à diretoria que está nos acompanhando nessa manhã. E dizer, presidente, que vou usar essa tribuna com muita honra, da mesma forma que usava, vereador Edson, quando fui vereador dessa casa. Vou compartilhar com o meu amigo, companheiro de caminhada, o Cândido Teles, que fará aqui, junto comigo, trazendo um momento, um debate tão importante para essa casa. Quero, presidente, dizer que iniciamos esse ano procurando construir um debate bom e caminhos alternativos para um debate que essa casa sempre fez, que foi relacionado à empresa Codeca. Patrimônio público de Caxias, uma empresa que presta serviço à nossa comunidade. Nesse sentido, quero dizer, Maria de Lourdes, que o fechamento do balanço do ano de 24, né, positivo, traz aí para nós, trabalhadores e representante do sindicato, a importância da manutenção com esse olhar de gestão, né, tendo na sua base principal a recuperação financeira da empresa. Então, parabéns pelo trabalho, né, teu e da direção da Codeca nesse sentido. Mas consideramos, presidente, que o bom debate em relação à Codeca precisa ser executado. Nós estamos falando de uma empresa hoje que tem em torno, vereador Eloy, de 1.700 trabalhadores, distribuído em várias áreas, prestando serviço em várias frentes para a nossa comunidade. Temos hoje representação dentro das escolas municipais, através das merendas e da higienização, vereador Becker, que o senhor foi parte desse movimento lá atrás de construção para que a Codeca assumisse essa importante frente de trabalho. Temos trabalhadores distribuídos, né, nas varrições, na roçada, e temos trabalhadores importantes que hoje basicamente viram 24 horas trabalhando na área de coleta do nosso município.
Então, nós podemos dizer que nós temos uma empresa que presta serviços essenciais para Caxias, e esses trabalhos essenciais precisam estar condicionados, né, a duas grandes questões: condições de trabalho. E aí nós precisamos olhar, vereador Cláudio, para o investimento necessário para que a Codeca possa continuar investindo na sua estruturação, e precisamos falar também do investimento necessário para que a Codeca possa acompanhar na sua estrutura física aquilo que nós estamos identificando em relação a Caxias do Sul. Caxias do Sul cresceu, né? Ela acabou desenvolvendo, cada vez nós temos mais bairros em Caxias, e a estrutura da Codeca ela continua basicamente sendo a mesma de alguns anos atrás. Então nós consideramos que a Codeca precisa sim de investimento, ela precisa ter um olhar diferente na sua compreensão política, inclusive de investimento. Então é nesse sentido que os trabalhadores, junto com o sindicato, fizeram essa campanha que nós queremos apresentar na manhã de hoje. Uma campanha que apresenta um debate construtivo, e que esse debate possa, dentro dessa casa, a Casa do Povo, vereador presidente Lucas, fazer o debate necessário para que a gente possa, sim, pensar em soluções para o futuro. Futuro para a cidade, futuro para a Codeca e futuro para os trabalhadores da Codeca. Então, é nesse sentido que a gente apresenta aqui, né, esse projeto, né, uma ideia construída com os trabalhadores de uma Codeca pública sustentável, preparada para o futuro, com o trabalhador valorizado. Então, é uma ideia pensada, construída, no sentido da gente fazer o bom debate. Nesse sentido, quero convidar, então, o meu parceiro Cândido, para que ele possa apresentar um pouco da ideia dessa campanha, para que depois a gente possa, né, em cima da ideia apresentada, a gente poder fazer o bom debate em relação a isso. Por favor, Cândido. Bom dia a todos e a todas. Eu vou procurar ser o mais breve possível para proporcionar depois um debate, né? Vereador Lucas, em seu nome, retribuir, Eloy, as palavras generosas e carinhosas. O respeito é sempre mútuo, né? E eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei nessa casa e vi tanta gente boa, esses vereadores. Caxias está muito bem representado. Que bom ver uma Câmara de tão boa qualidade. Maria de Lourdes, Gabriel, parceiros de longas caminhadas, né? Muito bom rever vocês e saber que vocês estão conduzindo esse processo de recuperação na Codeca. Henrique, eu quero, antes de mais nada, dizer bem brevemente aqui o seguinte: muito obrigado pela confiança e pelo convite de fazer a apresentação desse projeto. Esse projeto não é uma elaboração específica de uma pessoa, esse projeto é uma construção dos trabalhadores, do seu sindicato, Eloy, que consegue romper com a ideia da descontinuidade, né? Enquanto o município, por vezes, nós temos mudanças que geram efeitos muito fortes na Codeca, né? O sindicato, por muitos anos, foi construído, a base de construção está dentro da Codeca, né, Henrique? E, com base nisso, ele tem um sentimento de continuidade, que o Alex nos chamou a atenção, que acho que é muito importante a gente ter presente aqui. Então, o conjunto das contribuições que aqui estão sendo apresentadas, penso muito na ideia de deixar um legado geracional, né? Ou seja, o que nós precisamos para Caxias do futuro e o que a Codeca pode, nesse sentido, ser como ferramenta de geração de qualidade de vida para a cidade. Eu insisto em dizer que essa é uma elaboração coletiva, né? O que está posto aqui é fruto do trabalho de muitos anos. Pelo menos nas últimas 4 eleições que eu recordo, Henrique, sempre o Sindilimp convidou a todos os candidatos a prefeito para que fossem até o sindicato receber um conjunto de ideias. Nada mais são do que ideias, porque não cabe ao sindicato administrar a Codeca, mas o sindicato tem a preocupação com a viabilidade da instituição, e isso sim cabe que ele traga propostas pensando nessa continuidade e no legado geracional. Então, nós estamos observando aqui uma construção coletiva, uma construção de muitos, né, Léo? Quanto tempo foi dedicado aqui para a construção dessas propostas que a gente vai dar uma olhadinha aqui. O que nós fizemos? Nós achamos que é importante fazer um rompimento, de uma certa forma, para tentar dar um passinho à frente na discussão sobre a Codeca. Por muitas vezes nós discutimos essencialmente os resultados econômicos da Codeca, que é ótimo. Aliás, quero mais uma vez parabenizar aqui, faço minhas palavras de todos, como é bom ver a Codeca com anos sucessivos com resultados positivos.
Obrigado. Mas olhar a Codeca meramente pela questão econômica nos parece muito pouco. Nós temos que avançar um pouco mais. E, nesse sentido, a gente traz uma métrica, que é a métrica ESG, que é utilizada hoje, e que parte do pressuposto da Agenda 2030, dos ODS, para dizer o seguinte: nós temos que avançar nessa leitura, nós temos que olhar a questão da sustentabilidade, vereador Edson, da Codeca, mas nós temos que olhar também para a dimensão social. O que representa isso para os trabalhadores? Que Codeca a gente quer deixar para o futuro? E, ao mesmo tempo, nós precisamos muito pensar na questão ambiental, porque hoje uma das discussões mais fortes que nós temos é, inclusive, a questão climática. E, afinal de contas, se nós pensarmos o seguinte: o que Caxias tem hoje preparado para conseguir enfrentar os desafios climáticos que nós temos à frente? No nosso entendimento, vereadora Rose, a Codeca pode ser, sim, um grande instrumento para construir uma ferramenta de apoio para a cidade, para garantir isso. Então, por isso que nós partimos dessa métrica, para tentar olhar um pouco para além das questões econômicas e trazer essas outras duas dimensões. Então, esta é a campanha que o Sindilimp está colocando hoje. Uma Codeca pública, né? Codeca que há 50 anos atrás se constituiu por uma grande ideia da cidade, uma companhia de desenvolvimento econômico mista, uma sociedade anônima de capital fechado mista, na década de 70 em Caxias do Sul. Nós temos que reconhecer que esta foi uma grande sacada, foi uma grande ideia para a cidade, e temos que reconhecer todo o trabalho que nesses 50 anos foram realizados. A gente sempre brinca para dizer o seguinte, né? Imaginem se não fosse a Codeca. Vejam outros municípios grandes, como Porto Alegre, outros do lado, quantas vezes ficaram pendurados com lixo, e quantas vezes nesses 50 anos nós tivemos esse tipo de problema. Acho que isso é importante para fazer esse tipo de resgate. Sustentável, não só do ponto de vista econômico, chama atenção aqui, mas do ponto de vista ambiental e social, e para nós, preparada para um futuro com um trabalhador valorizado, como não pode deixar de ser uma proposta elaborada para os seus trabalhadores. Deixa eu tentar fazer uma síntese bem rápida aqui, para depois deixar o tempo para o debate e para o fechamento que o Henrique vai fazer aqui. Nós estabelecemos 4 grandes diretrizes que parece que para nós são fundamentais. Tá? A primeira grande diretriz que a gente tem que colocar é o seguinte: hoje há um debate muito grande, não é uma novidade, mas o debate sobre a Codeca ser ou não ser uma empresa pública, a prestação desse serviço de saneamento e de meio ambiente ser público, ele é um debate posto na sociedade. Se nós pegarmos os principais municípios aqui, vereador Cristiano, do estado do Rio Grande do Sul, mesmo Porto Alegre hoje, faz uma opção diferente por isso. E se nós pensarmos as questões ambientais à luz das políticas, inclusive, que o governo federal coloca hoje, e que me parece que são diretrizes muito corretas, há muito tempo se dizia, né, Léo, quando nós ainda estávamos nessa área, militando dentro dessa área, que as soluções para o meio ambiente não são soluções locais, são soluções regionais. Pelo custo de implantação, pelo impacto ambiental que tem, inclusive pelo impacto social que representa colocar, por exemplo, o que a gente chama de lixão, mas que é um aterro, o conceito do aterro sanitário em si. Não tem como nós pensarmos desse tipo de solução se nós não avançarmos para a regionalidade. Por isso, o papel de uma Codeca, vamos dizer assim, como empresa pública, passa a ter um outro caráter. Porque a continuidade de 50 anos nos dá essa segurança de que a Codeca pode prestar esse tipo de serviço. Então, a discussão de uma empresa pública continua aberta. E ela é democrática, assim como aqueles que defendem que não tem que ser serviço realizado pela iniciativa privada. Nós entendemos que isso deve continuar sendo feito por uma empresa pública. A segunda grande diretriz, ela diz respeito à questão do comprometimento da gestão pública do município com o processo de modernização e de fortalecimento da companhia. Eu quero aqui fazer uma afirmação. Quando a gente diz que tem que investir na Codeca, nós não estamos dizendo pura e simplesmente que tem que gerar recursos aqui e aprovar repasses para a Codeca. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o seguinte: por exemplo, no Estado há uma preocupação muito grande com o dumping social. O que é o dumping social? É a concorrência desleal por meio da sonegação dos direitos trabalhistas. Nós, até pouco tempo atrás, antes da Codeca assumir as escolas, nós tivemos claramente na cidade de Caxias um processo de dumping social. O contrato não se executava, os trabalhadores sequer conseguiam ter o direito de férias. E quem é que estava prejudicado com isso tudo? O trabalhador e a comunidade. As crianças que iam para as escolas, as famílias que tinham que deixar suas crianças na escola.
Tá? Então, e o que ocasionou, eu vi um pronunciamento disso do vereador Libardi, o que ocasionou processos como aquele, tá? De dumping social? Gerou um passivo para o município que comprova uma tese que há muito tempo se diz, não sou eu que defendo essa tese é defendida no mundo há muito tempo. Né? O contratar pelo preço mais barato não significa dizer que o município terá o menor custo. E quem é que paga? Isso, exatamente. Né? Quem é que pagou essa conta? Fomos nós que pagamos essa conta. Aquela empresa que desapareceu, que não pagou os encargos e sequer as rescisões, quem está pagando hoje é o município, que foi condenado de forma solidária ou subsidiária. Me corrijo aqui, porque eu não sou da área. Desculpe pela imprecisão. Fomos nós que pagamos essa conta. A sociedade paga essa conta. Então, quando nós falamos que tem que haver investimento, o investimento no município é, inclusive, priorizar a Codeca como uma empresa hoje que não promove o dumping social, mas que promove a valorização e que tem, no nosso ponto de vista, um custo efetivo muito melhor para o município na execução desse processo. Por várias vezes eu vi o pessoal dizer assim, mas em outros municípios é mais barato. Eu vi várias vezes, né, Maria de Luz, compararem banana com laranja, né? Como se pegar a coleta de Porto Alegre, de São Paulo ou de Flores da Cunha fosse fazer a mesma coleta em Caxias do Sul, sabe? Com equipamentos, com todas as necessidades que estão postas. Então, quer dizer, essa é uma segunda diretriz muito forte. Nós precisamos dizer que temos uma empresa pública de 50 anos e que nós queremos investir. Como bem disse o Alex, para nós nos chamou a atenção, né, Henrique? Se nós investimos no transporte público, por que nós não vamos investir na saúde, que é o cuidado com o meio ambiente? Cuidar da Codeca é cuidar do meio ambiente da cidade. A terceira diretriz é a manutenção e ampliação do leque de serviços prestados à municipalidade. Eu acho que nós já avançamos, de certa forma, isso dialoga muito fortemente com a segunda. E a quarta diretriz é a manutenção e fortalecimento dos mecanismos de governança corporativa que regem a Codeca. Tá? Priorizando o quê? Transparência, comprometimento, respeitabilidade integral à companhia. Tá? Eu quero fazer uma afirmação muito clara aqui. Infelizmente, nós tivemos processos históricos que abandonaram a Codeca, onde a ocupação dos espaços acabou sendo uma ocupação que não tinha comprometimento, Eloy, com a empresa pública e com o serviço que ela presta à municipalidade. Tá? A estrutura de governança da Codeca, que se fortalece, precisa cada vez mais ser fortalecida e ganhar autonomia. Tá? A empresa é uma empresa do município, mas as questões que estão postas lá, Gabriel, são questões que são, hoje o nosso diretor Gabriel, são questões que são respeitadas de governança em todos os lugares do mundo. É isso que nós precisamos fortalecer. Se nós fortalecermos isso, muito provavelmente no futuro não haverá repetição de episódios como nós tivemos que enfrentar aqui na Câmara de Vereadores, de uma Codeca desestruturada, sabe? Que não tinha capacidade sequer de enfrentar seus principais desafios. Deixa eu ver. Eu tenho 4 minutos e 40. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, que eu só vou dar uma passada aqui e já te devolvo a palavra. Tá? O que nós fizemos? Por meio dessas 4 diretrizes, nós montamos um conjunto de propostas. Tá? Eu queria destacar uma só, se vocês me permitem, bem rapidinho, 2 minutos aqui. Quando nós falamos aqui da enchente, né, o vereador Lucas chamou a atenção para nós, que agora está fazendo um ano da grande enchente, e dos efeitos na comunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o processo de resiliência climática só vai ser resolvido se nós tivermos a capacidade de investir na Codeca. Vocês imaginem o seguinte, nós estávamos isolados. Eu saí no dia 1º de maio de Porto Alegre, às 9 horas da manhã, e cheguei às 5 horas da tarde em Caxias. Caxias estava isolada no dia 1º de maio. E nós tínhamos muitos bairros embaixo d'água, com queda de barreira e outras coisas. Vocês acreditam que se nós tivéssemos ligado para qualquer empresa, qualquer uma dessas grandes construtoras, para dizer o seguinte, estamos com um problema, desmobiliza o teu equipamento que está fazendo uma obra lá, vereador Edson, lá em Porto Alegre, lá no aeroporto, e vem aqui socorrer Caxias, porque Caxias está embaixo d'água. Vereador Cristiano, o senhor acha que a empresa faria isso por nós? Ela não faria por 2 razões objetivas. Ela nem conseguia chegar materialmente nela, porque não tinha como chegar em Caxias. E segundo, porque ela está com contratos lá que ela tem que cumprir. Nós precisamos pensar na questão da resiliência climática. É um dos fatores mais importantes e mais decisivos que a ciência tem nos posto. E eu não tenho dúvida, quero deixar só como um dos exemplos do que está aí para ser discutido e de passar a palavra para o Eloy. O sindicato tomou a iniciativa, e todos os senhores vereadores receberam um documento, né, onde estão todas as propostas. Eu espero que os senhores leiam esses documentos e que nos ajude, como o Henrique faça a conclusão, que já repasso para o Henrique, dizendo o seguinte, né, a preocupação do Henrique é a seguinte, nós temos que fazer um bom debate.
eu acho que tem ideias muito boas aí para a gente discutir pensando uma Codeca do futuro. E com pessoas tão capazes, acho que faremos dessa forma. Muito obrigado, senhores. Eu devolvo para o Henrique. Muito obrigado, Cândido. Quero, presidente, primeiro fazer aqui um agradecimento às bancadas partidárias dessa casa, e principalmente a bancada do PCdoB, vereadora Andressa, né, em relação ao espaço aqui concedido para o sindicato. Acho, presidente, que é muito emblemático aqui o sindicato e os trabalhadores decidirem por fazer o lançamento dessa campanha nessa casa, que é a Casa do Povo. Então, hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento dessa campanha, uma campanha que nós entendemos necessária para esse momento, e aqui é muito emblemático, presidente Maria de Lourdes, né, nós estarmos com a direção da Codeca e com os trabalhadores da Codeca, no sentido de buscar, né, questões estruturais e fazer o bom debate necessário, né, porque nós entendemos, vários vereadores aqui já têm o conhecimento da importância do trabalho executado pela Codeca, mas nós temos questões que têm que ter um olhar diferente, um olhar futuro. Nós precisamos repensar questões estruturais da Codeca de prestação de serviço. Nós precisamos reavaliar toda a estrutura de contêineres na cidade. Se ela está, de fato, cumprindo com o objeto necessário lá no início, ou se daqui a pouco a gente precisa estabelecer um novo formato de trabalho que dê, né, uma segurança de renda para quem faz a separação do lixo, que dê uma segurança para a Codeca que faz o recolhimento e que crie uma consciência necessária para quem produz o lixo. Nós precisamos olhar, vereador Beck, para o futuro, né, de uma cidade que transforma casas, né, que eram casas de uma ou duas famílias em prédio de 20 ou 30 famílias e que são uma base consolidada de uma produção de lixo cada vez maior. E aí nós olhamos para uma empresa, uma Codeca, né, que não consegue dar conta em relação ao desenvolvimento do trabalho, porque Caxias cresce muito rápido, ela desenvolve muito rápido. E aí, mesmo que tenha a maior vontade, a maior necessidade de prestar um serviço de excelência, tem a sua dificuldade estrutural pela questão do investimento necessário. Então, é dentro desse foco, desse debate, que nós consideramos necessário, vereador Eloy, para que a Caxias possa fazer um debate, né, de responsabilidade em relação à questão não só do destino do lixo, olhando para a questão ambiental, tendo uma responsabilidade para que a Codeca possa executar um trabalho de excelência, mas nós temos que mudar, né, o entendimento municipal que investir na Codeca hoje é investir na saúde da comunidade, na saúde da empresa, é investir na saúde dos trabalhadores. Então, termino dizendo isso. Codeca faz bem para Caxias. E é essa Codeca que faz bem que nós queremos discutir, né, fazer um bom debate e construir caminhos alternativos para a Codeca e para Caxias. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Henrique. Dá para sentar aqui na mesa. E agora, então, a palavra está à disposição para líderes ou vereadores por eles indicados pelo tempo de 2 minutos. A palavra está à disposição. Vereador Cristiano Becker, bancada do PRD. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos os colegas que estão aqui no plenário, os amigos que estão aqui no plenário, quem está nas redes sociais nos assistindo. Eu, na verdade, me sinto muito orgulhoso, Henrique. Cândido, onde é que foi o Cândido? Né? O Alex também. Só aguardar, segurando o tempo do vereador Cristiano Becker. Cândido, por favor, pode sentar aqui também. Passou de 3 para 5. Por favor. Segue com a palavra vereador Tenente Cristiano Becker da Silva. Obrigado, senhor presidente. Então, eu não poderia deixar de recordar um breve momento ali na legislatura passada, ao qual eu estava a chefia de gabinete, né, e agradecer
a possibilidade de ter participado das negociações com o Sindilimp, com o trabalhador, né, ao qual nós fizemos a troca também da presidência da Codeca, né, e eu não podia deixar de parabenizar a presidente Maria de Lourdes Fagrazzi, né, que está aqui também presente, né, porque vocês abriram as portas para as negociações. E parabenizar também o prefeito Adiló, que teve a expertise de fazer a troca da presidência naquele momento que nós víamos a Codeca parada em Caxias do Sul. Nós víamos as ruas cheias de lixo, né? E o sindicato, junto com a presidente da Codeca, com o Gabriel, com o Lima, com o Ângelo, que está hoje também na Codeca, né? Eu só tenho que parabenizar mesmo a tua equipe, Maria de Lourdes, parabenizar você, Henrique, por ter aberto as portas, o Cândido, ao qual muito conversamos naquele gabinete ali do prefeito, né? Eu participei desse processo, né? E essa construção não teria sido possível se não tivesse o bom termo. Então, Henrique, Cândido, Alex, né, eu tenho que parabenizá-los e agradecer por estar mantendo a Caxias como ela é. E agora, vendo o que vocês trazem aqui, esses estudos para a nossa Caxias muito melhor, mais limpa, mais saudável. E eu lembro que, por momentos, também passaram horas, madrugadas, para efetuarmos os pagamentos dos servidores, que nós não tínhamos como fazer, e vocês fizeram o pagamento para os trabalhadores da Codeca naquele momento. Então, é só um agradecimento e um reconhecimento a essas pessoas que participaram dessa construção, Maria de Lourdes, né, para estarmos como está hoje em Caxias do Sul, e muito temos que melhorar, por óbvio, né, mas é só meus parabéns. Então, era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano. Quero destacar também a presença do meu amigo, ex-coordenador do Orçamento Participativo em Priscas Eras, Dr. Alex Biton Tapia. Que bom te rever. Tu estava aí tão comedido, eu não tinha te percebido, mas que bom te ver. Com a palavra, a bancada do partido... Pela ordem. Pois não, vereador Ramon? Uma dúvida quanto ao regimento interno. Pode se haver a parte? Não, sem a parte. Ok, obrigado. Bancada do PL. Passo a palavra ao vereador Fantinel. Vereador Sandro Fantinel, bancada do PL. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo aqui o seu Henrique, o Cândido, a Maria de Lourdes, o Ângelo e os demais presentes aqui. A visão da bancada do PL na questão da Codeca, ela se resume a algumas pautas. Eu acho que o custo operacional deve ser revisto. Essa é a nossa visão. Em primeiro lugar, vários repasses dessa casa que custaram bastante desgaste a nós, saíram daqui para ajudar a Codeca e ela continua com alguns problemas, apesar de ter evoluído muito graças à sua direção e aos seus bons funcionários. Dar uma analisada na autonomia da própria empresa, para que ela possa se auto-reger e se autossustentar. Um projeto que em 2021 eu trouxe para essa casa e apresentei para a Codeca, trouxe um engenheiro do Rio de Janeiro, da empresa Best Force, que na época custava 5 milhões de reais, hoje não sei quanto custaria, para a implantação de uma usina de gás, que faria, além da separação do lixo, a produção de gás, transformando a Codeca numa usina de gás natural, ao invés de ser simplesmente uma limpadora da cidade. Isso foi deixado de lado, não entendi o motivo, não entendi o porquê. A gente fala em aterro polui, e não adianta dizer que não polui, porque polui. A área próxima do aterro está poluída. Então, a gente veio aqui falar de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, de não sei o quê. A gente tem que pensar muito antes, porque aterro polui. O que resolve é a implantação desse sistema para o aproveitamento do gás natural, de todo o detrito que a Codeca hoje junta em toda a nossa cidade. Se esse gás fosse aproveitado, hoje a Codeca estaria a nível do SAMAI ou acima dele, como uma usina de gás natural, e nós não teríamos mais necessidade de jogar no aterro coisas poluentes. Então, essa é a visão da bancada do PL, e eu gostaria que ela fosse levada em conta. No mais, também eu parabenizo, para concluir, senhor presidente, a todos os funcionários e a direção que estão fazendo um excelente trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. Bem. Senhor presidente, uma saudação muito especial ao amigo Henrique Silva,
Vou usar o termo que o presidente rebuscou, priscas eras, ora, presidente, senhor. O Cândido, um amigo de sempre, e essa relação também juntamente com a Codeca, fazendo uma saudação muito especial aqui, a Maria de Lourdes Fagherazzi, Lu Fagherazzi, que é uma amiga de muito tempo do movimento de Emaús, mas essa relação institucional que Vossa Excelência traz aqui, junto com a Codeca, é de fundamental importância para esse momento em que se traz aqui, seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são importantes para que a Codeca consiga esse desenvolvimento, que ela seja uma empresa pública, sustentável, valorizando o trabalhador. O que foi nos trazido aqui esse material, vou procurar ler, mas parabenizo, porque essa vinda dos senhores aqui na Câmara de Vereadores mostra a preocupação por uma discussão. E uma das coisas que eu posso afiançar, Cândido, tu que falas ali do dumping social, fui testemunho do excelente trabalho que foi feito pelos trabalhadores da Codeca na educação. Porque o dumping social também há que se discutir com relação à lei das licitações. Esse é o grande problema, né? E a Codeca, penso que rompeu essa barreira, dando início, é um start. Tanto que quando estávamos lá no passado próximo aqui, nós já tentamos, e a Lu sabe disso, que a Codeca efetuasse outros tantos serviços para a educação. Penso que essas são as maneiras que nós possamos, enquanto município, porque a Codeca é nossa, e essa discussão que tu trazes aqui, Cândido, é de fundamental importância. Ninguém, essa discussão regional, se salva sozinho. Nós precisamos, sim, ter esse conceito de discussão de sustentabilidade, sim. Né? Porque a parte orgânica, a gente sabe que a Codeca, nessa expertise que a Lu está trazendo com todo o seu staff aqui, está se fazendo essas discussões. Quem já teve a oportunidade de ser ordenador de despesa, como eu já tive, isso permeia o nosso dia a dia. Então, parabéns pelo sindicato ter essa relação do Sindicato dos Trabalhadores com a empresa a qual está. Por quê? Porque os objetivos são em comum, tornar ela cada vez mais forte. Então, parabenizo a vinda de vocês aqui, a bancada de republicanos. Obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Bancada do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, vereadora Roselaine Frigeri. Peço a palavra, senhor presidente. Não, ele não pediu. Então, mais uma vez, né, agora quero saudar, né, a presidente Maria de Lourdes, aqui antes não tinha feito isso, também meu amigo Leonir, todo mundo que está aqui nos prestigiando. Peço a palavra, presidente. Mas, na verdade, eu quero parabenizar muito o Sindilimp por essa atitude. Eu acho que pensar a Codeca, pensar os desafios que nós teremos nos próximos anos é fundamental. Manter a Codeca, né, esses eixos colocados como uma empresa pública, é o que todo mundo quer. Acho que não cabe aqui em 2 minutos a gente fazer esse debate, mas já fizemos em vários outros momentos. A importância da Codeca, o exemplo que a Codeca é no nosso país até. Então, acho que fortalecer essa empresa é o básico que nós queremos. E também eu acho importante, eu anotei algumas coisas, fizemos um pedido de informação, depois vou trazer aqui o retorno disso para esse plenário, mas garantindo, né, que a Codeca presta basicamente um serviço à comunidade. Isso que importa. O melhor serviço vai ser mantendo essa empresa pública, garantindo que os trabalhadores e as trabalhadoras da Codeca tenham essa garantia da saúde, da segurança no trabalho, que muitas vezes a gente vê que não acontece isso em outras empresas, e nós precisamos fortalecer isso dentro da Codeca. Tem muita gente que, às vezes, nos questiona em relação a isso. A questão da transparência, da conversa, né, do diálogo com os trabalhadores, como se dão a organização lá dentro, a própria questão das, não é nomeações, né, mas a própria questão de horas extras. Então, tu trabalhar essa questão social, vendo os trabalhadores da Codeca, mas a comunidade como um todo, e a questão econômica, por óbvio, né? Nós precisamos de uma empresa que consiga se manter.
E o grande guarda-chuva disso é essa questão ambiental. Eu acho que tivemos muitos exemplos, vou concluir, mas 2 minutos realmente é pouco, mas quero me somar a essa fala do vereador Edson, o quanto as escolas mudaram a higienização e as merendeiras nas escolas a partir da Codeca ter assumido esse trabalho. E agora, né, assumindo o trabalho também na Fundação de Assistência Social. Então, acho que isso mostra o quanto essa empresa é importante para seus trabalhadores, mas especialmente para a comunidade de Caxias do Sul. Parabéns, então, Cândido, Henrique, quem participou, né, o Alex, todo mundo participou desse trabalho. Obrigada. Obrigado. Peço a palavra para a bancada do PSD. Vereadora Rose Frigeri. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, bancada do PCdoB. Peço a palavra também, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Então, primeiramente, o vereador Edson comentou, mas queria parabenizar o sindicato por essa visão ampla mesmo. O sindicato poderia vir aqui apresentar uma pauta exclusivamente sobre os trabalhadores, mas apresentou uma visão do todo da Codeca e com vários consensos com a própria direção. Então, acho que essa construção conjunta do que é comum é importantíssimo para a nossa cidade poder crescer e tenho certeza que é isso que todos nós queremos aqui. E também falar dessa ideia do pública sustentável preparada para o futuro com o trabalhador valorizado. Isso aqui, se a gente conseguir cumprir isso, né, nós todos estaremos realizados, tenho certeza. Então, de fato, é uma campanha que ela pensa no todo. E pelo que eu ouvi aqui dos debates que nós tivemos desde o início do ano, vereadora Rose, nunca ouvi a opinião de algum vereador aqui falando sobre a Codeca não ser mais pública. Então, pelo que vejo, esse debate está superado na casa, a princípio, pelo menos pela maioria dos vereadores, porque todos compreendem o papel da Codeca. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês pudessem compartilhar aqui, né, a visão sobre, de fato, a Codeca que nós queremos. Primeiro, nós temos um modelo hoje de coleta mecanizada na cidade, né? E aí acho que é importante ouvir dos trabalhadores qual a percepção sobre esse modelo, se ele melhorou, se a coleta mecanizada atual, se ela faz sentido, se ela dá conta das necessidades da cidade, porque já ouvi das associações de reciclagem, acho que é importante nós falarmos aqui, que, por exemplo, onde a coleta é mecanizada tem menos reciclagem, tem menos lixo separado, então isso é uma contradição. Queria ouvir a opinião de você sobre a coleta mecanizada, porque se fala em ampliar, mas creio que podemos e devemos ampliar se de fato tiver motivos para isso. E gostaria que vocês falassem também sobre o modelo de reciclagem que nós temos, porque o lixo hoje é uma fonte de renda e nós não aproveitamos essa fonte como poderíamos para a Codeca, como que nós poderíamos fazer isso. Para concluir, senhor presidente, a questão dos contratos, dos serviços. Hoje se fala que a Codeca melhora os serviços onde ela vai atender, foi um exemplo na educação, na FAS. Se nós estamos falando no fortalecimento da Codeca, por que não ampliar o leque de serviços ao máximo e que se atualize os contratos da Codeca, porque não tem como a Codeca se sustentar, isso inclusive foi um diálogo que nós tivemos com a presidente, se os contratos não forem pagos justamente, e nada melhor do que o executivo fazer isso direto com a Codeca, a gente fortalece a cadeia da nossa cidade. Então gostaria que vocês falassem sobre os contratos, sobre os serviços e a ampliação de serviços que a Codeca poderia fazer para a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, vereador Caleb Garbim, do Progressistas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores Henrique e Cândido. Da mesma forma também a todos os membros aqui do sindicato, aos servidores, funcionários da Codeca, também, de maneira especial, ao presidente Maria de Lourdes, que está aqui, aos demais membros da companhia. E, ouvindo aqui o que foi dito, gostaria de deixar registrado e lembrar aos colegas, né, todos aqui assinamos de maneira coletiva, presidente, no dia 7 de março, essa casa, por autoria da minha parte, por iniciativa da minha parte, um voto coletivo em homenagem aos 50 anos, né, de história da Codeca na nossa cidade. E eu penso, presidente e colegas que aqui estão, que haja vista, tendo em vista, melhor dizendo, a situação que nós tivemos nas enchentes, né, da perda da usina, a perda do funcionário que lá estava também, a Codeca apresenta uma retomada interessante na nossa cidade. Essa semana nós tivemos aí a publicação na imprensa com relação ao recente balanço e nós percebemos uma retomada, tendo em vista também que o trabalho da Codeca às vezes é um trabalho silencioso. As pessoas não se dão conta de que a Codeca está trabalhando e só se lembram da Codeca quando o lixo está lá acumulado na frente da casa. Aí nos ligam, mandam mensagem, com razão, obviamente, porque nós pagamos uma taxa de lixo elevada, inclusive,
mas é um trabalho que não é lembrado muitas vezes. Então, a gente gostaria de deixar aqui registrado os nossos parabéns, o nosso agradecimento a vocês por este trabalho e também lembrar da importância de que, uma vez que a Codeca é uma companhia de desenvolvimento, eu acredito naquilo que disse a vereadora Andressa Marques, nós podemos pensar em expandir essas atividades enquanto companhia de desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. Nós temos a Codeal, que fica em Águas Lindas, lá no Distrito Federal, melhor dizendo, no estado do Goiás, né, 40 e poucos quilômetros ali do Distrito Federal, e é uma companhia interessante, muito embora recente, mas tem procurado parcerias, inclusive, com outros países para trazer tecnologia, fomentar tecnologia e iniciativa no que diz respeito ao tratamento de lixos. Por exemplo, esses dias, no início do ano, foi procurado por empresas do setor da construção civil com relação ao descarte de entulhos, que é um grande desafio que nós temos em Caxias, né? O vereador Cláudio Libardi, inclusive, fez menção disso esses dias, estão trabalhando em uma comissão. Já conversei 4 ou 5 vezes com empresários dessa área para concluir, presidente, porque é uma preocupação que existe. Haja visto, nós temos um descarte totalmente irregular em Caxias e nós podemos ser modelo também nisso, né? Nós não podemos enterrar dinheiro como está acontecendo hoje, de maneira irregular. Muitas empresas, infelizmente, enterram ali o plástico, aquilo que poderia ser beneficiado, transformar em brita, o ferro, a madeira que poderia ir para uma caldeira, enfim, são várias matérias-primas aí que podem ser utilizadas. Mas parabéns pelo debate, tanto à Codeca como também ao sindicato. Eu acho que juntos aí a gente pode construir uma cidade melhor e desenvolver Caxias do Sul aí para o futuro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, a bancada do PSDB, vereadora Marisol Santos. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente vai mais ou menos na linha dos colegas vereadores, né? E importantíssimo, peço desculpa ao Henrique e ao Cândido, eu tive que sair um pouco para um atendimento. Tinha muita vontade de ficar aqui, já dei uma olhada nesse material, quero ler com bastante calma, mas vi muitas coisas que nos encantam porque tem muito a ver com aquilo que a gente efetivamente acredita. E algo que me deixa também muito esperançosa das coisas boas que a gente já vê na Codeca e do que a gente vai ver à frente, Cândido e Henrique, é que vocês estejam aqui muito bem representados com a turma e, ao mesmo tempo, a direção e a presidência da Codeca conosco, porque mostram que é construção. E é dessa forma que se trabalha, né? Dessa forma que nós, da bancada do PSDB, aqui represento também o vereador Aldonei, acreditamos. Então, eu acho que isso deixa muito claro que é algo que é mais do que necessário, né? É imprescindível que exista essa construção de uma proposta apresentada dessa forma, né? Em momentos eleitorais, inclusive, né? Quando a gente está aí para a decisão do prefeito, dos vereadores, mas que se compartilhe sempre com todos os entes envolvidos e agentes públicos e com a comunidade aquilo que vocês estão fazendo. Então, eu tenho certeza que é isso que os colegas também já trouxeram, né? Que diálogo, transparência, que é o que a gente vê que tem acontecido na Codeca. Eu achei lindo aqui, grifei já alguma... Bem professora, né, Alex? Bem professora. Já grifei algumas coisas importantes aqui que eu vi, algumas palavras que a gente gosta tanto de ver, mais do que no papel, mas serem colocadas em prática, né? Essa cultura de humanização, capacidade de escuta, boas práticas, construção, diálogo, ações que fortaleçam e gerem autonomia de estrutura de governança, que é algo que a gente tem falado tanto e sabe a importância. Então, sensacional, né? O material que vocês nos trouxeram é algo que a gente também tem que estudar e ter como base. Então, quero parabenizar a todos por essa construção, pelo diálogo, pela transparência e por estarem aqui conosco, trazendo também essas informações para essa casa que tem discutido e acredito, e já ouvi isso também, né, da colega Andressa, e acredito que a gente possa ter uma legislatura em que se converse com um pouco mais de coerência, que a gente não fique em discussões rasas e superficiais de uma privatização absurda, que depois já não era mais uma privatização, mas primeiro era, eu ouvi, eu estava aqui, enfim. Então, umas coisas assim que fica no raso, que é a reclamação pela reclamação, que é o não entendimento, que é a não compreensão, que precisa fazer mais, mas não pode pagar mais porque é uma empresa pública, enfim. Então, quero parabenizar vocês, não é um questionamento, é só dizer que é importante ter vocês aqui para a gente poder discutir de verdade esse assunto. Obrigado, professora vereadora Marisol Santos. Com a palavra, vereador Eloy Frisso, da bancada do PSB. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não recordo o ano, acho que era 79. Estou velhinho, né, mas eu sou de 55. Eu participava do grupo de jovens da Igreja do Bairro Cruzeiro e, na época, participei de uma grande mobilização, foram mais de 1000 pessoas que descemos até o, então, Vazadouro de São Virgílio, que ainda
os restantes ainda está por lá ainda, né? O reflexo daquele vazador que poluía diretamente o Arroio, depois o Piaí, né? E depois tudo para a Bacia do Caí e para Porto Alegre, né? A Lagoa dos Patos. A nossa manifestação na época foi contra a empresa Terpa Lipater, que era uma empresa privada que prestava serviço para a Codeca de coleta de lixo. O governo, à época, eu recordo, Silvano Daneluz era presidente da Codeca, diretor-presidente da Codeca, e foi a partir dessa manifestação nossa que o governo municipal rompeu o contrato e a Codeca passou a prestar diretamente os serviços de coleta e destinação. Depois foi para o outro aterro aqui de São Jácomo, né, que hoje já está remediado, e finalmente então lá para o aterro do Rincão das Flores. Mas minha cara diretora Maria de Lourdes, e falo também para os trabalhadores na pessoa do Henrique e da Ivanir. As questões que o vereador Sandro Fatinel coloca, elas vão bater na nossa porta. Porque ao mesmo tempo que você defende sustentabilidade ambiental e social, tá, vai entrar em contradição com o desenvolvimento tecnológico a questão do emprego e renda. Não tem como fugir dessa discussão. Tá? E, portanto, então, parabenizo por vocês estarem se antecipando, Henrique, a essa discussão. Tá? Porque logo ali adiante vai acontecer essa discussão, o que obrigatoriamente significa dizer que representa custo, representa investimento. Tá? Então, a gente tem que estar preparado para essa discussão. No mais, só parabenizo, então, a proposta de levar essa discussão. Estou sempre à disposição. O fato de estar aqui há muito tempo nessa casa, claro que me coloca numa posição mais privilegiada do ponto de vista dos acontecimentos, e concluo, senhor presidente, dizendo que estou sempre à disposição para esse tipo de discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Não havendo mais inscritos, passo a palavra ao representante do Sindilimp, aos representantes, para que façam as réplicas, né, em até 20 minutos. Muito bem, presidente Lucas. Quero primeiro agradecer aqui as palavras, né? Acho que, de fato, a ideia era trazer o bom debate para essa casa, fazer o lançamento dessa campanha e abrir aqui, vereador Cláudio, a possibilidade, através, né, das comissões, entre elas a Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa construir caminhos e debates alternativos. Por isso a importância de nós estarmos aqui hoje. O vereador Andressa levantou aqui uma questão relacionada à separação do lixo, a questão do lixo, né, hoje que tem dentro de um formato destinado às recicladoras, a uma área importante que foi colocado o vereador Fantinel, né, olhando para a questão ambiental. Quero dizer primeiro 2 momentos importantes. O primeiro deles, lá atrás, quando o engenheiro pensou em construir dentro da Codeca a política de reciclagem. Né, o engenheiro Geraldo Adami, de uma forma com um olhar futuro, naquele momento apresentou a importância de separação do lixo. A partir dali, a Codeca vem sempre pensando na estruturação, né, na modernização da frota para que ela possa desempenhar essa função, mas nós precisamos considerar que algumas questões precisam ser repensadas. Quando entrou aqui o sistema de containers, né, a população queria um container na frente da sua casa, na frente da sua loja. Hoje, o pessoal vai empurrando o container do meio da quadra para a esquina, da esquina passa para o outro lado. O outro lado já não quer mais, já vai passando, daqui a pouco o container não sabe mais o paradeiro dele. Né? O container amarelo, que era basicamente reciclável, né, é o container hoje que não cumpre com a sua função reciclável. Né? Por quê? Porque é um container aberto, todo mundo deposita o lixo lá, independente do lixo,
Então, a questão do conceito ambiental da nossa população precisa ser trabalhada, precisa ser revista, precisa fazer campanha para que a população desempenhe essa necessidade da separação do lixo, porque o container amarelo hoje, o trabalho da Codeca de colocar o container, de recolher o lixo, de levar para a recicladora, ele hoje não tem mais o papel estratégico da geração de renda, porque a recicladora recebe aquele lixo, boa parte dele já chega contaminado, aí é feita a separação pelo pessoal lá que trabalha naquela recicladora, uma boa parte do lixo é pego pelos catadores, que também é uma forma em busca de sustentação humana, e o que acontece? Tudo aquele lixo que é contaminado, ele vira rejeito. E aí a Codeca tem que ir lá novamente, mais uma despesa para pegar aquele rejeito para acabar levando para o aterro sanitário. Então, o que nós precisamos colocar aqui? Precisa ser revisto, precisa ser repensado essa questão estrutural. Entre elas, a questão do lixo, né, que é necessário, de fato, pensar em caminhos alternativos, vereador Eloy. Foi colocado aqui a questão da usina. Acho que a mudança que nós precisamos fazer é essa mudança de investimento. Acredito eu, sim, que nós podemos avançar para usinas, para separação, para formação, para que o lixo passe a ser uma forma, né, de transformar, inclusive ajudar na contratação e no sustento de pessoas. O lixo hoje, basicamente, ele é 100% reciclável. Mas a reciclável, ele tem um custo muito alto. Alguém precisa investir. E esse é o debate que nós queremos fazer aqui. É necessário investimento? Como é que faz? Como constrói? Como busca para que aquele lixo que está indo para o aterro, lá para o aterro hoje, que ele possa, né, ser transformado em alguma política de investimento. Pode ser na energia, pode ser na separação, pode ser em formatos que a gente pode estar construindo com um olhar futuro. Deixo para ti, Cândido, para tu responder sobre a importância, né, dos contratos além da Codeca hoje. Acho que, vereador Becker, um contrato que foi feito, que de fato deu certo e necessário, foi a mudança dentro, vereador Edson, da estrutura da educação, né, para que a Codeca assumisse aquela frente de trabalho da merenda e da higienização de escola. Esse eu acho que é a porta de entrada, mas muito mais pode ser avançado nesse sentido. Eu quero dizer, vereador Becker, o ano passado foi o primeiro ano que aquelas trabalhadoras, vereador Edson, tiveram direito a férias, depois de 5 anos. Então, nós estamos falando também de questão humana, nós estamos falando em relação às condições de trabalho, mas que o trabalhador também tem o seu retorno tão necessário dentro dos contratos, né, fornecidos e gerenciados pela Codeca. Condição de trabalho, sim, é necessário. Entendemos que precisam melhorar. Por isso que eu disse, tem muita coisa, muito debate que precisa ser interno, que tem que ser feito com a direção da Codeca. Tem muitas questões que são externas, e aí essa casa pode ajudar a fazer o bom debate, mas o principal de tudo isso é o fortalecimento de uma empresa pública, de um patrimônio público, com valorização dos trabalhadores. E aí quero aqui dizer, obrigado aos meus companheiros de direção do sindicato, trabalhadores da Codeca, e já aproveitar, dar os parabéns, porque dia 16 de maio é o dia do Gari, e o dia do Gari é o dia de reconhecimento da nossa categoria e dos trabalhadores, né, pelo trabalho desempenhado para a sociedade caxiense. Né, Cândido, com você. Para ser bem breve, eu vou abordar 2 questões aqui que acho que posso, de alguma forma, tentar contribuir. A ampliação dos contratos de serviços terceirizados, que a vereadora Andressa coloca, né, e a questão de tecnologia, de geração de energia, tanto do vereador Fantinel como do vereador Eloy, aponto. Tá bom? Eu vou tentar ficar mais próximo aqui, mas melhor um pouco. Então, são esses 2 que eu vou buscar fazer uma resposta aqui bem breve possível. Com relação à questão da ampliação dos contratos de serviços terceirizados, né, vamos ver assim, o que a gente pode dizer além disso. Eu acho que há uma grande discussão na cidade, não é na cidade, no país hoje, em relação à questão da terceirização. Tá? Que tipo de terceirização queremos e o que é preciso fazer. Me parece assim, a publicação recente do governo federal
do decreto que regulamenta a questão da terceirização, que foi feito ao ano passado, no final do ano passado foi isso, né, Alex? Eu acho que é um marco para nós enquanto contratação pública, tá? Nós precisamos fazer, vereador Cristiano, que a sociedade pare de pagar essa conta da má contratação, tá? E aí me parece sim que abre-se um leque muito grande de possibilidade para que a Codeca possa avançar nesse sentido. O decreto é uma grande referência. Caxias tem conhecimento desse decreto. Acho que a gente precisa avançar na implantação. Acho que é uma boa fonte de discussão. A segunda questão que tem é que hoje, a nível de Estado, né, Henrique, a Federação desenvolve um trabalho junto com a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho específico sobre dumping social na contratação de serviços públicos. Eu acho que isso tem que ser absorvido por Caxias. Caxias tem que abraçar isso porque é muito bom. Nós estamos falando de coisas boas. Nós estamos falando de valorizar a nossa gente, de respeitar as crianças que estão nas escolas para que elas tenham um atendimento adequado, para que se gere segurança para as famílias, para que os trabalhadores, possam ter a sua remuneração minimamente garantida. Então, me parece que esse também é um aspecto importante. E, por fim, eu acho que a ampliação dos contratos, eu quero insistir aqui numa tese, né? Nós temos um problema de emergência climática, tá? Me parece que a Codeca, eu tenho essa percepção, que a Codeca é uma grande referência para nós construirmos isso. Tá? Eu entendo que a ampliação dos contratos passa por ter contratos guarda-chuvas. Se acontecer mais uma catástrofe de chuvarada na cidade, nós temos que ter um contrato guarda-chuva, que a Codeca possa imediatamente ser acionada e atender a população da cidade. Porque isso é uma questão de emergência climática, a questão climática está posta de uma forma muito forte e é uma discussão muito grande que nós temos que fazer. Não dá para esperar acontecer. Recentemente, essa semana está sendo discutido nas grandes órgãos de imprensa no Estado o que foi feito e o que não foi feito em relação um ano depois da enchente em Porto Alegre. Né? Ora, e nós precisamos discutir isso também. Nós vamos nos preocupar se a repercussão não é a mesma, mas nós seremos certamente impactados por esse efeito que é a emergência climática. E aí me parece que o primeiro caminho é o conhecer. Tá? Quero propor aqui que nós temos muitos centros de ensino, a própria Universidade de Caxias tem o ISAM, acho que a gente tem que se apropriar melhor dessa questão para o estabelecimento de políticas públicas que sejam eficazes e eficientes, tá? Que possam, de fato, ser assertivas para proteger o nosso povo. Por fim, a segunda questão é da tecnologia, né? Eu pesquiso isso também na minha área de pesquisa. Nós tivemos a oportunidade, né, Eloy, ainda quando o Eloy era vice-prefeito, na época, eu estava lá na universidade, nós discutimos com um grupo, e aí um grupo que veio apresentar uma solução para a cidade, e a solução que eles tinham com relação à questão dos resíduos para geração de energia era bastante razoável. E dialogava muito com o que nós tínhamos em relação, principalmente, ao que a FEPAM também estabelece, porque é um critério, né? Nós não podemos fazer qualquer tipo de coisa sem que haja a concordância de que efetivamente é uma boa solução. Então, o que me parece assim? Eu sou um grande defensor da ideia de que nós vamos gerar energia a partir do resíduo. Não só que reduzir a geração de resíduo. Isso é uma primeira premissa. Depois, fazer os processos cada vez de forma melhor. Mas a solução passa pela geração de energia. As soluções são muito complexas, elas não são simples, né? Elas têm uma grande complexidade. Então, eu insisto mais uma vez, né, que a questão de tecnologia, eu acho, presidente Maria de Lourdes, que a Codeca não deve ser uma mera prestadora de serviço disso. Eu acho que ela deve começar a se apropriar para ser um elemento condutor dessa discussão na cidade, inclusive, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Câmara de Indústria e Comércio, junto com todas as outras forças vivas, inclusive com o Sindilimp, que o Sindilimp quer ajudar a fazer essa discussão, porque os trabalhadores também podem contribuir para uma cidade melhor, como a gente está apresentando aqui. Eu acho que é um tema complexo que nos exige muito. Portanto, nós temos que arregaçar as mangas, ver principalmente o que nós temos hoje de entendimento comum, que já está superado, né, porque o ISAM hoje já tem processos ali que já estão muito... não se faz nada sem a participação de uma instituição de ensino superior. Né? E hoje nós já temos isso respondido. Então, há boas condições para a gente poder avançar. Me parece que a Codeca, vamos dizer assim, ela tem condições, e aí eu insisto, né? Se ela quer se transformar numa empresa regional, e eu imagino que as soluções regionais no futuro serão nos cobradas, é verdade. Ninguém quer um aterro sanitário perto de casa. Tá? A região metropolitana, né? É isso, né, Eloy? Eu acho que é um belo caminho, eu acho que é uma solução, é uma discussão que nós temos que fazer. E aí as parcerias públicas-privadas são alternativas para isso, e a política que o governo federal, inclusive, hoje está implementando, ela não restringe que tem que ser uma empresa pública. Ela abre esse espaço, mas também ela não proíbe que tem que ser uma empresa pública. A Codeca, para nós, pode ser a ferramenta para essa discussão. Uma alternativa.
Muito bem, presidente Cândido. Então, nós ainda temos um tempinho aqui para encerrar. Eu quero primeiro fazer o reconhecimento da importância dessa casa novamente, né? A Casa do Povo, a Casa do Bom Debate, como eu tenho dito, né? E a gente já fez debates estruturais em relação à Codeca no passado recente, né? De uma forma contundente, né? E que naquele momento era necessário, né, fazer não só a defesa da Codeca, mas também a necessidade de investimento para que a Codeca tivesse no estágio que está hoje. Hoje nós estamos dizendo que o estágio da Codeca é um estágio que precisa melhorar. Para isso nós precisamos debater, aprofundar e construir caminhos alternativos para que a gente possa olhar, né, essa questão futura da Codeca com esse olhar futuro de Caxias. Volto a dizer, a Codeca precisa crescer, né, dentro do crescimento da cidade. Porque senão não adianta nós querer cobrar trabalho da Codeca e aqui os vereadores, quando chega, né, no seu gabinete uma reclamação, vereador Estela, em relação ao lixo, a porta de entrada é ligar para a Codeca. Diz, ó, tem lixo aqui, tem lixo ali. Né? Mas, assim, nós precisamos fazer esse debate da estruturação da empresa para que ela possa desempenhar esse papel estratégico de enfrentar os lixões, de fazer o debate de conscientização e de estruturação para poder fazer o trabalho com reconhecimento dos trabalhadores das condições de trabalho. Quero aqui também colocar, presidente, né, que essa casa vai poder contribuir dentro desse ano. Nós estamos fazendo o lançamento da campanha hoje, dentro dessa casa. Nós vamos conversar, vereador Eloy, com a comunidade, né, porque não dá para a comunidade continuar olhando a Codeca como uma empresa, né, que não presta um serviço. Né? Nós tivemos recentemente um furacão que passou pela Codeca, passou por essa casa e fez um estrago muito grande e deixou na comunidade caxiense uma visão muito ruim da Codeca. Então, nós vamos ter que falar com a comunidade, falar com a população da importância que é ter uma Codeca em Caxias, porque nós não olhamos nunca com a possibilidade de não ter. Nós sempre olhamos com a possibilidade de ter. Então, a gente tem que dizer por que a Codeca é sua, a Codeca é nossa, a Codeca é de Caxias. Essa é uma outra campanha que o sindicato fez lá atrás para poder travar o bom debate para aquele momento. Então, eu quero aqui dizer, vereador Lucas, essa casa aqui é contemplada. Nós temos um gari, hoje, que está na assessoria da vereadora Rose, né, o Alceu, coletor da noite, trabalhador da Codeca, né, que hoje está desempenhando uma função estratégica aqui para trazer também um pouco do conhecimento dele, não só como trabalhador da Codeca, mas também como morador, né, representante de associação de moradores. Então, eu quero dizer o seguinte, a Codeca ela ocupa vários espaços, entre elas a importância de estar dentro dessa casa. Então, o que eu considero, vereador do PL, esqueci o nome, o Iago. Vereador Iago, tu disse que tu assinou a carteira pela primeira vez na Codeca. Vereador Caleb. Do PP. Do PL. Rapaz, o meu presidente está me confundindo. Eu perguntei PL, ele me respondeu do PP. Né? Mas eu quero dizer, você falou da importância de ter a carteira assinada na Codeca. Eu quero te dizer que tu não tem noção da importância que os trabalhadores da Codeca têm em desempenhar a função da Codeca. Eu disse que a Codeca é uma das poucas empresas que o trabalhador transita na cidade de uniforme. Tu vai no shopping, tu encontra trabalhador da Codeca uniformizado, né? Tu vai na rua, tu encontra. Então, assim, tu disse que tu teve a tua primeira carteira assinada. Nós temos trabalhadores que estão, né, aposentados dentro da estrutura de trabalho de prestação de serviço da Codeca. Por isso, presidente, já quero botar um grande desafio aqui. Acho que esse ano nós precisamos construir o PDI, né, para que a gente possa estabelecer uma regra daqueles trabalhadores que já chegaram no seu limite de trabalho, poder sair da Codeca com seus direitos e abrir novas vagas para que novos possam assinar a carteira dentro da Codeca também. Então, termino aqui dizendo, né, muito obrigado
obrigado, presidente, obrigado essa casa. Queremos sim nos colocar à disposição, né, para qualquer secretaria que assim entender, nos chamar para fazer o debate necessário e dizer que, né, assim como eu estive nessa casa como vereador, estar aqui hoje representando uma entidade tão significativa que são os trabalhadores da limpeza, é poder dizer sim do orgulho que nós temos de estar representando os trabalhadores, mas da nossa capacidade, Edson, de enxergar além da curva. E tu sabe quem disse isso numa reunião para nós vereadores. Quando se enxerga além da curva, a gente consegue ter uma visão muito maior e muito melhor daquilo que se quer com um olhar futuro. Então, dito isso, presidente, considero essas minhas palavras as considerações finais e deixo, Cândido, um tempinho aqui para tu fazer as tuas considerações finais também. Muito obrigado a essa casa, a todos os vereadores e vereadoras, e que a gente possa fazer o bom debate e construir bons caminhos, que lá na frente a gente olhe para trás e diga que teve um início, que foi nessa casa, uma nova Codeca com um olhar futuro. Bem rapidinho assim, Henrique, primeiro, muito obrigado pela confiança, pelo convite de poder vir aqui fazer essa conversa, né? Muito obrigado aos vereadores, vereador Lucas, em seu nome, agradeço a todos que estão aqui pela acolhida, né? Por receber a proposta dos trabalhadores e para a gente poder discutir e fazer o bom debate, né? Muito obrigado a todos, parabéns, dia 16 de maio, dia do Gari, né? Viva, viva o Gari, vida longa aos garis da cidade de Caxias. Obrigado, Henrique, o Cândido. Quero aqui dizer que é muito simbólico nós estarmos, né, no último dia de abril, que antecede o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós termos o Sindilimp fazendo essa fala de reconhecimento ao trabalho, da importância dessa empresa pública, fazer o reconhecimento aqui da diretora Maria de Lourdes, certamente, muito do que nós estamos construindo hoje, né, e dessa valorização se deve ao teu trabalho e da tua equipe de gestão, sabe, da deferência que eu tenho pelo trabalho que tu realizas. Dizer, Henrique, que os orixás nos livrem desses furacões climáticos ou desses furacões personalizados naqueles que trabalham contra, né, os trabalhadores. Então, muito bom esse momento. Destacar também a presença do cidadão caxiense, Leonir Taufer, sempre bom reencontrar. Nós vamos suspender a sessão para fazer uma foto, já que acho que o momento é especial e pede, né, que nós registremos. Em seguida, nós voltamos com a sessão ordinária.
Retomando a nossa sessão ordinária, peço atenção dos colegas vereadores e vereadoras. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Não. Hoje em missão de paz, mas a missão mais preocupada que me trouxe até essa tribuna, é a terceira vez que eu ocupo. E fiquei pensando nos últimos 40 dias que não utilizei meu último grande expediente, qual seria um tema digno de retornar a essa tribuna. E eu acredito que o tema que é mais peremptório à cidade é o tema do caso Meia Bosco. O município nos informou que na próxima semana, em especial nos dias 7 e 8, promoverá uma negociação com o fundo gestor responsável pela negociação do débito. E eu preferi, por descargo de consciência, utilizar esse grande expediente e pedir para o Reis, que é meu sócio economista, trabalhar comigo os diversos cenários que nós podemos verificar. Na sessão solene realizada na última segunda-feira, eu tive o prazer de conversar com o Procurador-Geral do município, Adriano Taca, acerca da situação. Me incomoda em parcela o município não disponibilizar os dados para nós, mas eu também entendo por que não disponibiliza os dados, porque entende que a negociação não deve se dar de forma pública, eu respeito, mas, de toda forma, nós, e eu especialmente, tenho feito uma cobrança para que nós possamos debater os dados com um período prévio de tempo quando o encaminhamento da lei para essa casa. Bom, perfeito. Que não tenhamos acesso às informações, vamos respeitar. A tática de negociação é decidida pelo prefeito Adiló, ele foi eleito para isso. Agora, que nós tenhamos um tempo mínimo quando o encaminhamento para essa casa da lei, que nós não precisemos fazer uma votação em regime de urgência, presidente Lucas. Então, fica esse meu requerimento ao senhor, peço para que passe para o segundo slide. Nós temos diferentes taxas que podem ser indexadores dos débitos. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o indexador é a Selic. Mas quando há a inscrição de um precatório, anteriormente ao vencimento, a taxa de aplicação é o IPCA, por determinação legal. Então, hoje, a inscrição do precatório se dá por IPCA, a inscrição de débito na tramitação processual se dá pela taxa Selic. E aqui nós temos uma taxa Selic elevada. É inegável que nós temos uma taxa Selic em especial, posteriormente ao ano de 2021, que passou de 5,25, 13,75, 11,25 e chegou em 2024 a 14,25. E nós temos, no próximo slide, algumas outras... Desculpa, pode voltar, por gentileza. E nós temos no slide... Pode passar, perdão. Nós temos também outras taxas, mas nós temos que levar em consideração o débito incontroverso. O município deve e tem inscrito nos seus precatórios quase 600 milhões de reais. Levando em consideração que o nosso orçamento é 2 bilhões de reais, nós temos uma inscrição superior a 25%. E nós temos um possível débito, que é o que é controverso, que eu acredito que vai chegar na casa dos 300 milhões de reais. A análise que eu promovi vai considerar 8 cenários diversos com a indexação e 8 cenários que o município pode utilizar na negociação. E o que mais me preocupa, no caso, não é o valor da fixação do débito. O que me preocupa é o indexador. E o que eu tenho escutado pelos corredores da prefeitura é que o indexador será a taxa Selic. E eu quero apontar a tragédia que será se o indexador for elencado como a taxa Selic. Vamos lá. IPCAE, 2021, 8,06, 2022, 5,67, 2023, 6,29, 2024, 4,83. O IGPM, 2021, 17,78, 2022, 15,45, 2023, 7,45, 2024, 4,26. O INPC, 8,54, 5,43, 5,60 e, posteriormente, 4,47. E a média da taxa Selic foi... Não deu ruim, não. É a fórmula de média, né? Então, nós, para fazer a média da taxa Selic, a gente pega o fracionamento dos últimos 48 meses, faz o lançamento médio de 25% de cada um, e a gente vai chegar um débito anual de 8,25, dividido por 12, vai ser 0,68% ao mês. Por gentileza, próximo.
E o mesmo se faz com um pouco mais de complexidade com as médias do IPCA, IGPM e NPC, porque eu vou precisar utilizar as médias mensais de todos eles dos últimos 48 meses, promover o lançamento e a média de 3 índices. Então, um cálculo 3 vezes mais complexo, mas solucionável. 6,01 ao ano, por gentileza. E 0,65 ao mês. Isso levando em consideração os últimos 48 meses. Pode passar, Thiago. Mas o modelo de cálculo que eu utilizei para todos, embora com diferentes índices, é o mesmo. É aplicar a atualização mensal para que nós separemos o que é pago do débito e o que é pago de juros. E essa é a principal situação que eu preciso tratar. Quanto é que nós pagamos de juros mensalmente e quanto nós pagamos do débito original. É igual quando nós financiamos uma terra, quando nós financiamos uma casa. Nós vamos fazer um abatimento e vamos pagar o juro. Essa é a questão principal desse débito. E fiz um cálculo para 360 meses, que seria 30 anos. Então, bom, endividamento de 30 anos do município. Pode passar. Primeiro, taxa Selic média. Isso aqui eu levei em consideração a Selic média dos anos de 2021, 2022, 2023. Quanto seria o débito aproximado? 1.473.400.000 reais, com uma parcela média de 4 milhões de reais. Próximo. Segundo, se nós perdermos o processo que nós ainda debatemos, quanto seria? Nós teríamos um débito de 2.209 milhões pela Selic, com uma parcela mensal de 6 milhões de reais, que é o orçamento anual dessa casa, presidente, salvo o melhor juízo. O último repasse foi de 6 milhões, né? 6 milhões mensal, bom, perfeito. Então ia custar a mesma coisa que a Câmara. Próximo. 600 milhões com o IGPN. Nós íamos ter 1 bilhão e 310 milhões com uma parcela de 3 milhões de reais. Então, bom, alterando o índice, eu reduzo a parcela quase em 3 milhões de reais. Próximo. E, no IGPM, em havendo a condenação dos 900 milhões, nós vamos ter quase 2 bilhões de reais. Números próximos, mas o que começa a espantar é com a utilização da Selic atual, em especial com a média de 2024, por gentileza. Nós vamos ter uma Selic de 2024, um débito de 600 milhões se torna 2 bilhões 280 milhões, com 6 milhões mensais de pagamento. Próximo. E, se nós formos condenados, vereador Edson, a 900 milhões, o débito vai a 3 bilhões 420 milhões de reais, com parcelamento mensal de 9 milhões. É 3 vezes maior do que o índice que eu apresentei anteriormente. Próximo. E, caso nós tenhamos o índice do IGPM mensal, o IPCA e o NPC de 2024, a parcela cai de 9 para 3 milhões, presidente. Essa é a questão que eu estou tentando levantar com o Procurador-Geral do município. É 30% do débito. E o débito final cai de 2 bilhões e 300 milhões para 1 bilhão e 131 milhões. Próximo. E, mesmo que haja uma condenação dos 900 milhões, utilizando a média do IPCA, do IGPM e do NPC, a gente vai ter um débito de 4 bilhões e não de 9. Perdão, uma parcela de 4 milhões e não de 9 milhões. Pode passar. Eu sei que é complexo, tentei fazer uma tabela para que ficasse mais claro, mas nós temos aqui os 8 cenários que eu calculei. Nesses 8 cenários que eu calculei, eu queria que nós fixássemos no cenário 8 e 7, que é o cenário que eu tenho proposto, no cenário 8 e 6, que é o cenário que eu tenho proposto ao município e o cenário que se avizinha pelas informações que nós temos no município. O 6 é da Selic. Nós vamos ter um débito consolidado, vereador Edson, de 3 bilhões 420 milhões e uma parcela mensal de 9 milhões e 500 mil reais. No cenário 8, por 30 anos, e no cenário número 8, que é alterando a correção, esse débito cai de 3 bilhões para 1 bilhão 696 milhões. Cai pela metade exclusivamente alterando o índice. Então é sobre isso que eu tenho insistido. Nós fomos condenados? Fomos. Agora, nós temos que pensar alternativas para esse próximo período. Próximo,
Então, bom, resulta em parcelas totais significativamente altas. Declaração Dois de líder, resultam. senhor presidente, para a bancada do PCdoB. E a custa da dívida é o juro principal. Se nós temos um débito de 900 milhões e vamos ter que pagar 3 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões de reais são juros. Então é sobre isso que eu queria que nós pudéssemos conversar no próximo período. Segue em declaração de líder da bancada do PCdoB, vereador Cláudio Libardi. Próximo. Então, bom, nós temos que pensar no menos pior cenário. Todos os cenários que eu apresentei são cenários muito ruins, é óbvio, eu entendo. Agora, nós, da oposição, temos plena disposição em conversar com o prefeito para apresentar esses números. Na segunda-feira, eu conversei com o secretário Dornelles e ele me informou acerca da disponibilidade do município nos ouvir. Eu, por ter sido eleito vereador, preferi apresentar essa casa, os 8 cenários que eu calculei, para que nós pudéssemos verificar de receber o procurador-geral do município e, obviamente, respeitando a tática adotada pelo prefeito e pela procuradoria, vereador líder. Eu entendo. Agora, eu preciso adverti-los que, em um cenário em que formos condenados, é um cenário pior do que um acordo com a taxa Selic. É isso que eu tenho tentado levar. Bom, nós somos condenados a pagar, vamos promover uma inscrição. Nós temos uma taxa de carência até o próximo orçamento. Nós vamos ter atualização pelo IPCA, porque é o que a lei diz. Nós vamos assinar um papel garantindo a atualização da Selic? Então, bom, são questões que nós precisamos conversar no próximo período e que tem me preocupado significativamente. Eu, e acredito que nenhum aqui, tem a informação de qual é a situação. Eu fiz 8 cenários aqui. Apresentei um cenário de catástrofe e apresentei um cenário razoável. Qual é o cenário que vai ser apresentado pelo município? Não sei. Mas eu tenho certeza que a nossa bancada jamais votaríamos a favor de uma lei que altera uma dívida de 600 milhões de reais para 3 bilhões e 100 milhões de reais para ser pago em 30 anos. De imediato. Primeiramente, lhe parabenizar pelo seu trabalho. Foi o senhor, né, que se debruçou sobre os números e analisou, e essa situação nos preocupa muito. E acho importante trazer para essa casa, porque é um debate que tem sido público no todo, mas as informações específicas não, né? E a proposição de trazer aqui o procurador-geral, acho que é importante, dialogar com o prefeito, sim. Acho que é um assunto de preocupação de todos os vereadores e vereadoras, porque nós podemos endividar o município e me causa preocupação quando eu vejo que nós podemos estar nos piores dos cenários. Mas nós precisamos trabalhar enquanto município para não estar. Então, espero que o nosso executivo não esteja conformado com essa situação da forma como ela está. E nós precisamos, sim, trazer o debate para essa casa e conseguir chegar no menos pior dos cenários, porque eu já ontem, inclusive, eu fiz um comentário com o vereador Cristiano Becker, que se for olhar do ponto de vista nosso, radical, por nós não pagava nada. Mas tem que pagar, né? Nós somos obrigados, então vamos... se for olhar a fundo a visão da bancada do PCdoB, seria isso. Mas nós precisamos olhar para o cenário real que nós temos e comprometer o menos possível a nossa cidade, porque nós vamos deixar uma herança para o futuro que pode comprometer os serviços públicos, e acredito que isso não é de interesse de ninguém dessa casa. Obrigada, vereador. Uma parte, se possível. Obrigado pela gentileza. Queria cumprimentar o meu colega de faculdade, meu amigo Nitael. Prazer estar contigo aqui, de imediato. Vereador Cláudio Libardi, parabéns por ter trazido esse tema importantíssimo para a nossa cidade, porque isso vai impactar no desenvolvimento de Caxias do Sul nos próximos 30 anos. Então, na minha primeira legislatura, nós iniciamos um estudo a respeito desse tema, e eu acredito que o melhor para o município seria nós tentarmos dar terras ao invés de fazer pagamentos, porque este valor ele vai impactar diretamente na saúde, na educação e na infraestrutura do nosso município. Se nós nos dispusermos a entregar uma terra avaliada nesse montante, prestem atenção, nós não iremos pagar esse tanto de juros, conforme o vereador nos propôs aqui, nós não iremos prorrogar essa dívida lá na frente. Então aqui, não sou formado em economia, mas tenho um pouco de noção dessa área, eu acharia melhor nós entregarmos
alguns pontos de terra que hoje o município dispõe de diversos, com um valor muito significativo, ao invés de nós colocarmos o nosso recurso nobre, que esse recurso pode ser injetado na veia do município para curar aquela dor daquela pessoa e conseguir educar o nosso jovem. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço a gentileza de imediato, vereador. Vereador, acho sempre importante todas as ponderações de cenários, enfim, da situação econômica de Caxias e o que pode afetar e complicar. Mas a gente tem que estar bem claro que isso, se tratando de uma decisão judicial, muitas situações fogem, inclusive de nós aqui, vereadores, enquanto do que decidir ou não. E a gente sabe que a qualquer momento, como já aconteceu, as contas do município serem bloqueadas. E isso está sendo tratado direto com a Procuradoria Jurídica, sem a participação sequer do prefeito, né? Justamente porque não cabe mais a ele tomar uma decisão que é judicial e é técnica, né? E claro que, com certeza, todas as ponderações financeiras e riscos estão sendo analisadas. Mas o risco maior é de, da noite para o dia, as contas do município serem bloqueadas e a situação ficar ainda mais complicada, né? Obrigado. Bom, eu particularmente discordo com o senhor. Primeiro, a primeira questão é que, se eu fosse o prefeito dessa cidade, a primeira coisa que eu estaria preocupado é com isso. Não outorgaria ninguém o direito de negociar no meu nome. Mas, bom, a decisão é do prefeito Odilon, não minha, como lhe comentei. E a segunda questão é que... A segunda questão uma parte, vereador. Já vou lhe passar. E a segunda questão para mim é que nós precisamos promover um debate um pouco mais amplo, vereador Daniel. Porque ninguém, e até eu mesmo, não sabia que se nós instituíssemos a Selic, nós íamos assumir um débito de 3 bilhões de reais. É uma questão que não é possível que não nos preocupe. O senhor sabe, aqui, sinceramente, não tem base de oposição, no caso Manha Bosco. Nós moramos todos aqui. Nós vamos encontrar uma alternativa ou vamos encontrar uma alternativa. Nós podemos divergir da alternativa. E eu, particularmente, pelo que sei, divirjo. Mas eu convido o senhor, e vim a essa tribuna hoje, convocar essa casa a um debate acerca disso. Qual que é a alternativa que nós vamos? Porque, bom, todo mundo aqui está preocupado com o caso Manha Bosco. O prefeito com certeza está. E o procurador mais ainda. Ninguém está agindo com dolo aqui, tenho certeza. Agora, nós precisamos conversar. E nós temos conversado, no meu entender, e digo, oposição com o governo, pouco sobre isso. Nós temos que tomar uma posição uníssona para tentar resolver o problema. Vereador Rafael, de imediato, por gentileza. Vereador Cláudio, eu acho que o prefeito Odilon, enquanto mandatário do município, ele tem assumido alguns perrengues e tentado solucionar. Muitos empurraram e não conseguiram resolver. Eu falo de um exemplo da reforma da Previdência, do FAPS. Ele assumiu esse problema. Caxias podia vou usar uma expressão bem para todo mundo entender, podia estar mais ferrada do que já está, se ele não tivesse enfrentado isso com responsabilidade, diálogo e com transparência. E isso nós aprovamos. E agora a questão do Manha Bosco. O prefeito Odilon chamou para si esse debate e para tentar intermediar e solucionar. Quantas vezes ele já foi a Brasília? Quantas e quantas vezes ele já foi a Brasília? Então, o prefeito ele está participando de todos os momentos, o prefeito ele não está... Agora, o prefeito não é advogado, ele é economista. Então, quem tem que falar juridicamente sobre o tema são os procuradores, que são pagos e bem pagos para isso. E a gente tem que confiar nos nossos procuradores. E tem um outro escritório que está sendo pago pelo município e bem pago também para fazer as negociações. Agora, lá na frente é que nós temos que discutir também. O vereador Frisso tem uma visão, eu tenho outra. Essas pessoas que moram lá têm que ajudar a pagar. As pessoas que moram lá ou vão receber, todos os munícipes vão pagar um ônus que é de um bairro. A gente tem que dividir, você tem que começar a pagar também para ajudar. É pouco, mas já ajuda. Como são em outros lugares, as pessoas têm que parar de dar tudo de graça. Porque depois fica 5 anos que o imóvel vende para terceiro e que o outro da família ganha outro negócio. Então tem que parar com isso. É muita coisa de graça, as pessoas não sabem valorizar. E quem paga o ônus somos todos nós. Obrigado. Eu que agradeço, senhor. Eu até... Uma parte, vereador. Já lhe passo. Até eu conversei com o procurador sobre o cálculo, vereador Rafael, que o senhor comentou dos procuradores, e ele me comentou que quem está realizando o cálculo não é a procuradoria. São os economistas. E o prefeito Odilon, como economista, poderia sim auxiliar. De imediato, vereador Frisso. Vereador Cláudio, se cada um dos colegas aí pegarem a nossa primeira lei orgânica, vereador Edson, vão ver lá nas disposições transitórias que esta casa, de forma responsável,
autorizou o município a fazer a desapropriação da área. À época, vereador Cristiano, um acerto com a família Maia Bosco, com a família, os herdeiros da família Maia Bosco, custaria provavelmente 1/10 desse valor. Né? E de forma muito irresponsável, a coisa foi sendo tocada para frente, com equívocos na nossa procuradoria, tá? O vereador Cláudio, com equívocos de condução. Eu tive a oportunidade depois a acompanhar principalmente a peregrinação do prefeito Alceu a Brasília, buscando conversa com ministros, e de forma muito ruim. Inclusive, a oposição espalhou que o então prefeito Alceu estava a serviço da família. Mas hoje se conseguiu uma coisa, só para concluir, vereador Cláudio, conseguiu uma coisa fantástica, que é jogar essa discussão para o Supremo. Tá? Então, o Supremo vai ter que se manifestar. Tá? Então, eu prefiro esperar a proposta que vem de lá. Tá? Porque, pela fala do prefeito Adiló, ele nos colocou o seguinte, que eles vão tentar reunir com a ministra Carmen Lúcia, junto com a outra parte, para tentar uma composição. Então, isso é bom, porque vai ter que ser homologado pelo Supremo, essa eventual composição. Então, o momento, acho certo, vai ser depois dessa reunião. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço e colocar nossa bancada à disposição para promover o debate, em especial o líder e vice-líder do governo. Tenho certeza que não só nós, mas a integralidade da oposição tem disposição em conversar sobre esse tema que é tão caro e tão necessário no próximo período. Obrigado, vereador Félix. Muito obrigado, presidente. Vereador Cláudio Libardi. Em grande expediente, com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Da tribuna, senhor presidente. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem nos assiste aqui nesse plenário e também pelas redes de comunicações, meu bom dia a todos. O assunto que eu venho trazer aqui hoje, presidente, à casa, é um assunto muito debatido há muitos anos já aqui em Caxias do Sul. Eu, como presidente do Partido Social Cristão, PSC, primeiramente, depois também tive 1 ano e meio, em torno de 1 ano e meio à frente do PL, Partido Liberal. Fui demandado sobre esse assunto, período que eu estive aqui na casa, por 2 vezes, né? 2 breves passagens aqui também. Fui solicitado desse assunto e agora de novo. E todo esse período, desde 98, que eu frequento aquela região ali, já aconteceu muitos acidentes, que os acessos da Rota do Sol aqui em Caxias do Sul. Hoje eu quero trazer, peço que a minha assessoria coloque ali no telão para nós, por favor. Hoje eu quero trazer especialmente aquele acesso ali do bairro Jardim das Hortênsias, em frente à Empresa Mundial. Está aí o material, está no telão ali. Pode passar, por favor? Não, perdão, volta ali no agradecimento. Quero agradecer de antemão já ao deputado Nerio Carteiro, que há um bom tempo eu venho pedindo ajuda para ele nesse sentido aí. Ele que é um deputado, meu amigo particular, e também aqui de Caxias do Sul, e está lá na Assembleia, né? E ele, inclusive, quero agradecer que hoje ele me convidou para estar numa reunião lá com o secretário do transporte, né? Lá em Porto Alegre, só que daí, infelizmente, hoje era o meu grande expediente aqui também, devido a outros compromissos, eu não pude estar. Mas quero agradecer ao deputado pelo empenho, pela boa vontade que ele tem demonstrado, também uma demanda que ele já vinha trabalhando, e desde a vez que eu procurei ele sempre foi muito solícito, e inclusive um acesso lá
eu coloquei ali na sequência, já vai aparecer, me fugiu, Décio Ramos, aonde uma família inteira, 5 pessoas perdemos lá num único acidente. Então, ali é terrível também, o vereador Edson conhece ali. Então, pessoal, na continuação, eu coloquei ali os acessos, os principais nossos aqui de Caxias, onde tem, desde que eu vim para Caxias, em 98, eu frequento essa região ali, a gente tem muito problema de acidente ali na rotatória do Jardim das Hortênsias. Também a sinalização está muito péssima na entrada da 116, quando chega ali da Rota do Sol para entrar sentido Vacaria. Não tem nenhuma placa, é tudo aberto ali, como vocês vão poder ver daqui a pouco num vídeo que eu vou pedir para rodar. A mais à frente, ali a entrada, acesso ao bairro Serrano, pelo Travessão Leopoldina, ali na entrada do Bife, também é outro ponto que dá muitos acidentes, já foram muitas mesmo, acidente que aconteceu com perda de vida ali também. As conexões ali do bairro Santa Fé e Pôr do Sol, e também lá dos acessos ao Parque da Festa da Uva. Então, tudo isso aí eu estou acompanhando, quero me unir forças aos deputados, pedir ajuda aos nossos deputados e também aos colegas vereadores, para que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa que possa resolver essa situação dos acessos da Rota do Sol aqui em Caxias do Sul. Pode passar, por favor, Fábio? Está sem som. Está sem som. Coloca, por favor, de novo. Está sem som. Estamos com um problema técnico do som. Vou segurar o tempo. O vereador Pedro Rodrigues. Tá. A Fábio veio às 7 horas da manhã para testar. Vamos suspender a sessão. Seguindo em sessão ordinária, a fala do vereador Pedro Rodrigues em grande expediente. Pode soltar o vídeo, por favor.
entrada do bairro Jardim das Hortênsias, aí tem o mercado Hortênsias, e essa rotatória que fica bem em frente à empresa mundial aqui, é uma dificuldade imensa para passar aqui, ó, ficar observando esse carro aí, ó, enquanto ele vai esperar. Muitos acidentes já aconteceu com perda de vidas, com morte, olha ali, ó. Passou, mas olha o aperto que é para passar aqui, ó. Possa ser feito algum redutor de velocidade, alguns tachões, algumas lombadas eletrônicas, alguma coisa possa ser feita para favorecer para esse pessoal, que essa comunidade aqui que tem essa dificuldade para fazer essa travessia aqui, principalmente nos final de tarde, de final de semana e de domingo, né, e dia de feriado, por causa que tem movimento intenso do pessoal, que tem o retorno lá dos campi, do sítio, também do litoral, das praias, né? Isso aí. Pode passar o próximo slide, por favor? Então tá aí, ó, vários acidentes, até eu sinalizei ali os acidentes, as datas, e que foi ali naquela região mesmo, Jardim das Hortênsias. Pode passar. Pode passar. Ó, tudo acidentes que de 2000. Eu comecei dos mais recentes para trás. Pode ir passando, Fábio, por favor. Ó, são várias notícias aí de acidente. Ó, ali, ó, na RS, bairro Jardim das Hortênsias. Olha só. E eu tô ainda, por sinal, esqueci de trazer meu óculos para ler, mas tem tudo acidentes com mortes, né? 3 mortes, 1 morte, pessoas feridas. Pode passar? Tá. Pode ir a sua parte, vereador Cláudio. Agradecer ao senhor pela gentileza, reiterar todo o respeito que eu tenho pelo senhor. E eu acho que uma coisa a gente comunga, não tem nada mais caro do que uma vida para uma família, né, vereador Pedro? E a gente trabalhar temas importantes como o senhor tem trabalhado. Eu, seguidas oportunidades, fui até a Mundial, fui até a Mercosul, fábrica de motores, precisei utilizar essa rótula, e algo que é extremamente perigoso. Eu queria destacar o perigo à noite desse local, porque não tem sinalização viária. É uma situação simples, podia ser solucionada com sinalização viária. Eu fui num casamento tem uma casa de eventos ali posteriormente, precisei fazer o retorno, não tem nenhuma sinalização viária e não passam 2 carros no Espaço Nobre. Não passam 2 carros, então mesmo quem queira pegar direção Rota do Sol, litoral, não consegue, precisa aguardar aquele que vai atravessar em direção a Caxias. Então, parabéns pelo tema, com certeza o senhor vai conseguir melhorias para toda a população lá. Obrigado, vereador Cláudio. Sua parte, vereador. Parabéns, vereador Pedro Rodrigues, da nossa bancada do Partido Liberal, por ter trazido esse tema importantíssimo para Caxias do Sul. Então, hoje nós temos dificuldade nesse trecho estadual, nós temos dificuldade no trecho federal e nós temos dificuldade no trecho municipal. Então, vereador Pedro, veja que o trânsito de Caxias do Sul não evoluiu conforme a cidade evoluiu como um todo. Nós temos aqui a cidade com cerca de 500 mil habitantes e fora os habitantes que vêm de outros municípios para cá, e nós não evoluímos, nós paramos no tempo. Então, acredito que para nós começarmos a dar o exemplo, nós temos que fazer o nosso dever de casa, aqui dentro de Caxias do Sul. Então, nós temos ali a perimetral, que não tem um fluxo como deveria ser de uma perimetral. Nós temos aqui o nosso trânsito no centro de Caxias do Sul. Nós temos diversos pontos que poderiam ser melhorados. Hoje nós temos viadutos que são subempregados da cidade. Esse tema que o senhor traz é importantíssimo, porque é um tema que a gente só percebe quando há vidas perdidas. Ao invés da gente pensar antes de perder uma vida, não, a gente só vai ver uma melhoria depois que morreu tanta gente naquela curva, como a conhecida curva da morte. Depois que morreu gente para tentar cruzar. Aí que a gente vai tentar melhorar. Parabéns por ter trazido. Obrigado, vereador Capitão Ramon. E como vocês podem ver ali, já lhe concedo a sua parte, vereador. E você falou das rodovias federais também. Tem muitos. Quando eu comecei a fazer um material ali, eu digo, poxa vida, é muitas necessidades que a gente tem. Ali um exemplo aqui na BR-116, no acesso ao Parque dos Pinhais, aquele loteamento antes da Parada Cristal. Gente, aquilo ali é horrível. É um perigo iminente aquilo ali, né? Então eu penso, a gente vai levantar uma questão, poxa, mas não é de competência do município, de um vereador, mas eu acho que tem que começar, até pelos
pelos moradores, que não são nem vereadores, não são nem presidentes de bairros. Tem que começar um movimento por alguém que precisa, porque como é que vai chegar, como é que os deputados, como é que o governador, como é que o presidente vai saber se a gente não fomentar o assunto, a ideia, né? Sua parte, vereador Adonai. Ah, tá. Vereador. Isso, por favor, declaração de líder para o PL. Eu sou vice-líder, ele não está aí. No momento oportuno, segue o orador, vereador Pedro Rodrigues, em declaração de líder da bancada do PL. Sua parte, vereador. Parabéns, Obrigado. vereador Pedro, pelo tema muito importante. E essa região é uma região que eu conheço bem, essa região da Rota do Sol, BR-116. E hoje à tarde, às 15 horas, nós temos uma reunião lá no Dair, né? Até foi os moradores do Jardim das Hortênsias, Serrano, ali no acesso a Criúva, Vila Seca, né, nos solicitaram, e hoje, juntamente com o deputado Neri, nós estaremos lá no Dair às 15 horas, cobrando, né, essas melhorias. Eu, pelo menos, já venho cobrando desde 2017. E essas melhorias estão lentas, colega vereadora Marisol, não estão saindo. Vou dar o exemplo do acesso a Criúva. A gente pede um simples refúgio central na pista e esse refúgio não sai. A gente espera, né? A gente já escuta que vai acontecer uma duplicação, que vai acontecer melhorias, principalmente naquele trecho da Rota do Sol. Então, quanto mais nós forçarmos para pedir essas melhorias nesses acessos, eu acredito que esses vão acontecer. Mas parabéns pelo tema e quando retornar de Porto Alegre, eu lhe passo um feedback como foi a reunião no Dair hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Aldonei. A gente sabe que há muitos anos desde que foi feita, né, essa rodovia, está em constante sendo feito melhorias e reformas. Inclusive, eu estava pesquisando, vendo ali sobre investimentos que está sendo feito de 100 milhões, 200 milhões, inclusive a duplicação que começou a ser feita aqui, aquele trabalho que está sendo feito de melhoria ali na região de Itainhas. Mas, como eu digo, né, se a gente fomentar o assunto, trazer à luz, né, a necessidade que tem, a preocupação com tantas vidas, com tantos acidentes, com certeza vai favorecer com que isso possa ser colocado entre as prioridades, né? Sua parte, vereadora Marisol. Obrigada, vereador Pedro. Eu quero lhe parabenizar e tenho a certeza, e é importante que o senhor faça, é nossa missão também, é nossa tarefa e nossa função. E isso independentemente, inclusive, de partido, né? O meu partido, com toda alegria, está governando o Rio Grande do Sul e nós encaminhamos sempre que necessário, inclusive, acredito que ontem, um ofício ao Dair, né, questionando a Rota do Sol e principalmente a questão de sinalização. Então, são coisas que nos chegam e que a gente precisa encaminhar. Em outros momentos, a questão de muitos buracos, situando, mostrando quais são os trechos principais. Algumas obras importantes foram feitas de recapeamento. Tem momentos em que a pista está bonita, está um tapete, o que é difícil a gente ver em vários momentos, a gente ter visto na Rota do Sol, mas falta sinalização, por exemplo. E a gente sabe que é uma estrada em que, à noite principalmente, ou em dias de muita neblina, é realmente muito difícil, muito complexo. Então, é um recurso importantíssimo, sim, e lhe parabenizo como vereador que faça essas indicações, que encaminhe ofícios ao Dair, porque aí acusam recebimento e aí já, né, cobrança de uma resposta mais efetiva, porque tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E a gente sabe que na questão das estradas gaúchas, a gente sabe o quanto nós estamos sofrendo, principalmente quando a gente falava das rodovias estaduais hoje. As federais também nós temos vários problemas, mas o quanto é difícil a questão do recurso, o investimento é muito alto, então a gente precisa estar sempre ali cutucando. Eu conheci o meu colega de bancada aqui, o Aldonei, anos atrás, justamente solicitando esse recuo, esse acesso aí lá para Criúva, né? Lá atrás, quando era eu assessora do deputado Neri, 2017. Então é isso, a gente está ainda cobrando por muitas coisas que são importantes, mas quando nós nos unimos, a gente tem muito mais força. Então, parabéns por essas indicações e tem que ser feita assim.
Com a parte, vereador Pedro. Sim, momento oportuno já lhe passo. Eu quero reiterar, agradecer a vereadora Marisol, os colegas vereadores, e quero dizer que eu mesmo já participei de movimento ali de paralisação, ali na Rota do Sol, por causa dessas pessoas. Eu frequento muito, principalmente aquele acesso ali do Jardim das Hortênsias, porque eu frequento a igreja ali no bairro Jardim das Hortênsias, moro no bairro São Ciro, e desde 98. Então, lá nos meados de 2002, 2003, no máximo 2005, um menino que estava indo para a igreja, para a nossa igreja, lá para o nosso culto, de repente a gente recebeu a informação que ele foi atropelado ali no atravessar, que o carro chegou a jogar ele contra uma árvore lá, dava uns 30 metros, assim, um pino ilhote, e toda vez que eu passo ali, que eu chego e aquela árvore cresceu, hoje está enorme, está gigante, era uma árvore bem pequenininha, passou lá uns 15 anos, né? E eu tenho aquela lembrança, porque o guri que convivia com a gente ali de 14 anos. E de lá para cá foram muitos outros acidentes. Eu vou pedir que a Fábio passe mais rapidamente ali mais algumas telas e eu já vou conceder-os a parte. Lá do litoral, da praia, dos sítios, dos camping, chegando aqui na 116, ó, no sentido que vai para Vacaria, o bairro Serrano, Castelo, não tem nenhuma placa de sinalização e o pessoal não sabe onde entrar, com chuva, com cerração, com neblina, de noite, a pista mal sinalizada. E ali é apenas uma placa. Precisa uma placa, duas ali, porque tem mais ou menos uns 200, 300 metros ali que não tem nada. Não diz que é a entrada para Vacaria, que é a entrada para 116 sentido. Não tem nada. Então, e ali tem um espaço em aberto que tem tipo de uma lateral ali, ando uma vez até o Imetro, fazia algumas vistorias, aproveitava aquela encosta ali. Vocês podem ver que eu estacionei o carro ali, daí o pessoal fica na dúvida, sem sinalização, se já é para entrar. E é simples, muito simples. A sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Pedro. Parabéns pelo tema trazido. Quero compartilhar duas entradas que são perigosas. Uma é a entrada de Forqueta. A gente já, infelizmente, teve acidentes fatais naquela estrada. Tem relato dos moradores que os carros passam muitas vezes a 150 por hora. É difícil nós compreendermos o que faz uma pessoa andar nessa velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas, mas um redutor de velocidade naquela entrada de Forqueta, que também é ali pela Rota do Sol, também passa a Rota do Sol, ali é importantíssima. E a entrada do Serrano, vereador, ali pela Rota do Sol, a entrada pelo bife, como é conhecida, ela é uma entrada muito perigosa. E eu digo por mim, assim, sempre que a gente está indo em direção ao bairro e vai entrar por aquela entrada, dá aquele frio no coração, aquele medo, pela falta de sinalização, pela falta de placas, pela falta de redutor de velocidade. É muito complexo nós, vereadores de Caxias, conseguirmos fazer essas reivindicações ao governo do Estado, mas é extremamente importante, afinal, somos nós que usamos essas rodovias, são os munícipes de Caxias que utilizam essas rodovias e que veem as suas vidas colocadas em risco todos os dias, né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. parte, por favor. Tinha me pedido primeiro, acho que foi o vereador Eloy. Vereador Pedro, cumprimentos. Pedi mais uma parte, mas no sentido de fazer uma sugestão. O governo do Estado está anunciando aí a aplicação de uma montoeira de recursos na Rota do Sol. Eu já tive a oportunidade, vereador Aldonei, você tem conhecimento, de, junto com o deputado Búrigo, estar lá numa audiência no DAER, junto com o Sucela e companhia. Nos prometeram que o Pardal ali um pouco antes da ponte ali, ia ser transferido ali para o meio da vila, que iam começar o estudo da rótula ali para Criúva. Isso tem mais de ano, vereador. Tem mais de ano. E eu sei que lá atrás o deputado Neri também, Vossa Senhoria também já encaminharam esse assunto. Vereadora Marisol, eu pediria tanto à senhora quanto ao Aldonei que intermediasse uma reunião no DAER com a presença do secretário e com a presença do Neri, com a presença do Búrigo, talvez com a presença do Pepe, tá? E levarmos aqui uns 20 vereadores lá.
né? Levar os 20 vereadores lá, os 21, se a gente puder, para estabelecer nossos critérios ali. Porque, vereador Pedro, a descida da Acriles é uma roleta russa. Quem sai ali da entrada de Santo Amobão começa a acelerar ali, é uma loucura. Tu vem vindo pela Rota do Sol e quando tu entra na pista dupla, é uma correria, né? Uma correria, né? Todo mundo um ultrapassando o outro. Por isso que mataram ali na frente da crise, já uns 10, eu acho, na frente da crise, né? Então, são assuntos graves que têm que ser colocados para o governo do Estado e aproveitar agora que tem o recurso para estabelecer essas prioridades. Fica a sugestão aqui, obrigado, vereadora Marisol, vereador Aldonei, de nós fazermos essa reunião lá em Porto Alegre. Obrigado. Ou trazê-los para cá, inclusive. Quem que tinha me pedido? Pode falar. Tentando ser breve, que o tempo está acabando, só parabenizar o vereador Pedro por estar preocupado, né? Eu outro dia estive numa manifestação onde os moradores, os empresários se uniram e compraram um semáforo para instalar, se fosse preciso, mas o poder público não deixa, né? Então, é uma série de burocracia quando é para melhorar e tentar agilizar, né? Para que a gente não perca vidas. Que a gente não gaste e não seja eficiente em gastar 2 milhões em passarela para anfíbio, mas também não se preocupe com as pessoas, né? Então, que o Estado veja por esse lado também, que não morra mais ninguém. Quanto mais a gente cobrar, vai ser melhor para todo mundo. Obrigado. Obrigado, vereador Fristo, vereador Iago. E só para concluir, senhor presidente, então, como eu coloquei ali, né, que a Câmara de Vereadores, essa casa, como já foi colocado por muitos colegas aqui, tem um papel essencial, né, em promover essa mobilização para que essas ações aconteçam, né, e que vidas possam ser protegidas, possam ser salvas, possam evitar, né, essas catástrofes que têm acontecido aí de perder famílias inteiras em acidentes aí nesses acessos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Passo a condução dos trabalhos para a vereadora Estela Balardim. Desculpe. Passo a condução dos trabalhos. É que eu estava pensando numa demanda que eu tenho que ver com a vereadora Estela Balardim. Mas eu passo a condução dos trabalhos para a estimada segunda vice-presidente e vereadora Andressa Marques. Questão de ordem, senhor presidente. Ela vai te chamar. Pode falar. Não, tu passa para ele. Vereador Cristiano. Com a palavra, o vereador Cristiano Becker. Eu passo a palavra ao vereador Lucas Carinhato. Cedo o grande expediente ao vereador Lucas Carinhato. Com a palavra, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, agradecer ao vereador Cristiano Becker, sempre cordial, grande amigo. Boa viagem a Porto Alegre, vai a uma reunião de trabalho lá. Ficou aguardando, agradeço a deferência. E vou usar esse espaço do grande expediente para fazer uma prestação de contas da minha ida a Brasília juntamente com o vereador Caleb Garbim. E conversava ontem, fomos eu e o vereador Petrini ver algumas demandas aqui institucionais, conversando com o prefeito Adiló, e em que pese as nossas divergências, tem uma opinião semelhante ao prefeito Adiló. Nós temos a responsabilidade de apequenar o poder legislativo do ponto de vista da sua estrutura, das demandas, de valorizar o trabalho dos vereadores ou, às vezes, flertar com o senso comum e com a antipolítica. Eu, como vereador, mas agora como presidente, vou sempre defender, né, o nosso poder, o nosso trabalho e a importância que o trabalho tem. Nós estivemos em Brasília, eu e o vereador Caleb, e quero fazer um reconhecimento público. Não conhecia, né, o vereador Caleb assim, do dia a dia, um homem de direita, um homem de fino trato, diplomático e republicano. E eu acho que o que diferencia os homens, os grandes homens e mulheres públicas, é essa capacidade de dialogar. Porque eu vi o vereador Caleb sendo atacado porque lá no evento nós encontramos o vice-presidente da República e o vereador Caleb, no respeito que tem na diplomacia,
entregou o convite comigo. Como eu faria se o presidente ou o vice fosse outra pessoa? E o vereador Caleb foi atacado por isso. E não teve problema, né? Enfim, conversamos. Então, eu acho que essa é a diferença de quem tem responsabilidade e de quem não tem. E o vereador Caleb segue sendo de direita, em nenhum momento titubeou com aquilo que ele acredita, enfim. Conversou com os deputados federais que ele tem relação, do PP, da direita. Então, eu acho que isso é importante para a Casa Legislativa. Então, quero fazer a deferência ao vereador Caleb por ter sido um baita companheiro aí de viagem e ter cumprido um papel de representar a Câmara de Vereadores muito bem naquilo que ela tem de diversidade. No encontro, nós tivemos lá a participação de 5.000 vereadores. Um dos primeiros momentos que nós tivemos foi a participação na Marcha dos Vereadores. E aqui eu quero dizer, colegas, às vezes nós nos apequenamos aqui por preocupações, logicamente, de como a sociedade entende determinadas atitudes e ações. E eu aqui já tive em Brasília em outras oportunidades, quando o presidente era o vereador D'Ambrós, quando a presidente era a vereadora Marisol, e é uma relação de confiança. Então, acho que também é importante lembrar, quando um vereador viaja em representação, ele está representando a todos os vereadores e vereadoras. Por isso, da responsabilidade política de prestarmos conta e de sempre termos responsabilidade, estou sendo redundante, nas nossas atitudes em representação. E nós víamos lá câmaras de vereadores com 9 vereadores, 13 vereadores, 15, todos os vereadores lá. Inclusive, tivemos a oportunidade de, numa conversa também republicana, jantar junto com a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, da bancada do Progressistas, era Progressistas, né? Hoje PL, comandante Nádia, e trocamos várias experiências em relação à condução da casa. E a presidente da Câmara de Porto Alegre foi com toda a mesa diretora, representada pela diversidade política e ideológica. Teve lá, tratando de um tema de serviço público, dos servidores públicos da Câmara Legislativa. Conversamos. Então, acho que é importante isso. Quando tem um propósito e tem uma justificativa, os vereadores têm que estar lá. O evento foi no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, milhares de pessoas, vereadores, representando a diversidade cultural, identitária e de organização das câmaras. Bom, só se falava, além das questões financeiras, os vereadores discutindo PPA, LDO, LOA, mas o tema em voga é comunicação, o tema em voga é a modernização das câmaras de vereadores, e eu faço a deferência, a vereadora Marisol, na sua gestão ano passado, já tratava da questão da modernização aqui dos fluxos. Nós estamos trabalhando para isso, em que pese, né, nós termos dificuldades, mas nós temos, vejam, Araguaína no Tocantins. Talvez muitos de vocês não ouviram falar. Araguaína no Tocantins já implantou inteligência artificial. Gramado e São Leopoldo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, são coisas assim já ultrapassadas, falar em IA. E nós estamos votando ainda no aparelhinho aí, esse que não funciona, muitas vezes. Então, enfim, inteligência artificial absolutamente desenvolvida, né, para a manifestação dos vereadores. Então, assim, há o compromisso. E aqui eu cito todos os presidentes que antecederam a legislatura que eu tive aqui, Velocino, Denise, D'Ambrós e Marisol, que acho que tem esse compromisso e a nossa continuidade. Contamos com o apoio de todos os colegas e lideranças e nós estamos fazendo um esforço. Confesso que o ano passa muito rápido, né? E, enfim, mas seguimos crentes de que nós vamos conseguir implantar e servir de case também, né, como várias dessas câmaras de vereadores estavam apresentando. O Gilson Conzatti é o presidente da UVB, que é a União Brasileira de Vereadores, é um vereador do MDB de Iraí, né, então tem uma relação, vai nos visitar e está à disposição para a gente construir o nosso evento de setembro. Pode passar.
Nós, lá no evento, na abertura da Marcha dos Vereadores, então, nós encontramos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e entregamos para ele o convite do evento que nós estamos organizando para setembro. Foi interessante que o Alckmin, na manhã daquele dia, estava em São Paulo, num simpósio da questão metalmecânica, de automotores, e tinha conversado com o Daniel e o Alexandre Randon. Então, sempre Caxias sendo referência em várias áreas do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Tivemos também convidando diversos ministérios para evento na nossa Câmara de Vereadores, e aqui destaco, falamos com o ministro Wellington Dias, que é o ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, numa agenda junto com vereadores e vereadoras do restante do país. Estivemos no Ministério das Cidades, tratando o tema do PAC, e uma reunião no BNDES, convidando para o Congresso de Agentes Públicos, tratando do tema de financiamento. No BNDES, por exemplo, nós já tivemos um aceno positivo da vinda de representantes do BNDES no nosso congresso no mês de setembro, em que nós receberemos prefeitos e vereadores da região para tratar das linhas de financiamento, não só na área pública, mas na área privada também. Eu lembro que foi um questionamento do vereador Caleb nessa reunião, então temos esse aceno positivo. Só volta, por favor. E conversei com a vereadora Aniele Franco, vereador Edson da Rosa, na medida que nós, na Semana da Consciência Negra, pensamos num evento para vereadores e vereadoras negros e negras. Conversei com a vereadora Estela e vou conversar com o senhor para nós pensarmos num evento de vereadores negros e negras de todos os partidos, na medida que temos pautas comuns, independente das questões ideológicas, né? Então, a nossa ideia é construir um evento lá na Semana da Consciência Negra. Eu sei, o senhor que foi o idealizador da Comenda Zumbi dos Palmares, administra a possibilidade da vida da ministra Aniele Franco e da construção de um evento para vereadores e vereadoras negros aqui na nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Conversamos também, eu não consegui ainda contratar sobre esse tema o ex-vereador e secretário Felipe Gremelmaier, mas conversamos com o Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur. A Embratur que trata, né, de promoção do turismo internacional, mas um tema importante, caro aqui para a nossa região também. E aqui eu acho que tem um pouco do nosso trabalho. Foi corrida essa apresentação, o vereador Caleb vai trazer. Nós visitamos o gabinete dos 29 deputados federais do estado do Rio Grande do Sul e dos 3 senadores. Então, acho que isso é um elemento importante. Dos deputados federais que nós conseguimos conversar juntos, porque, para quem conhece o Congresso, é enorme, né? No momento oportuno, eu peço minha líder, vereadora Estela Balardi da Silva, uma declaração de líder da bancada do PT, por favor. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Aqui, deputado Pompeu de Matos, do PDT, deputada Denise Pessoa, deputado Daniel, eu não sei pronunciar o sobrenome, do PSDB, e deputado Bongás. Visitamos também, eu sei que falei com o deputado Maurício Marcon, nós nos encontramos numa janta, mas depois o deputado Caleb, profetizando, vereador Caleb, conversou com ele, conversamos com o senador Heinz, eu sei que o vereador Caleb conversou com o senador Mourão, o senador Paim estava com uma questão de saúde, por isso que não conversamos. Todos os deputados recebendo com muito entusiasmo, né, essa possibilidade de um congresso aqui em Caxias. E, enfim, tem mais algum? Não? Isso. Então, vamos dizer que foi um momento de muito trabalho, né? Para quem vai o congresso sabe da correria que é. Acho que voltamos com assim, a expectativa, todo mundo fica assim, pô, Caxias organizando um congresso, né? Destaco que tenho falado com a ex-vice-prefeita Paula Iores para convidarmos também o governo do estado, que vai apresentar as linhas de financiamento e de acesso ao fundo de reconstrução e aos bancos públicos estaduais. Também tenho trocado ideias com a Paula. O secretário-chefe da Casa Civil já acenou positivamente, e nós estamos marcando uma agenda e gostaria que nós tivéssemos lá, especialmente as maiores bancadas, além da mesa diretora. Na próxima semana,
ou na segunda semana de maio, para convidarmos os deputados estaduais. E tão logo seja possível a agenda com o governador Eduardo Leite, vereadora Marisol, a bancada do PSDB e os demais colegas vereadores e vereadoras, que acho que é uma tarefa coletiva nossa e que vai ser um evento importante e bacana para todos e para todas. Seu à parte, vereador Caleb Garbi. Muito obrigado, colega vereador Lucas Carenato, presidente dessa casa. Agradeço a deferência e compartilho também no mesmo sentimento, né? Eu acho que foi muito oportuno a nossa ida a Brasília, tendo em vista que ficou bem representada a pluralidade partidária e em todos os gabinetes que nós estivemos, quer estejamos os dois, né, como no caso de algumas fotos, como também nos gabinetes de maneira individual, fomos muito bem recebidos. Caxias do Sul é destaque no cenário nacional, né? Eu acho que existe, às vezes, ainda, vereador Edson da Rosa, essa síndrome de pequenez em nós, aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente em Caxias do Sul. Eu faço questão sempre de lembrar que a gente é o segundo maior parlamento e cidade deste estado e somos a 47ª do país. Então, estamos entre as 50 de um Brasil que tem aí 5.000 e tantos municípios. E acho que é muito pertinente a gente mostrar a cidade, obviamente que com as diferenças partidárias, né? Inclusive, fiz menção na postagem que fiz com relação ao vice-presidente da República, que independente das grandes diferenças que tem, divergências com o governo federal, e conversamos sobre isso durante a viagem, inclusive eu e o colega Lucas Carenato, a gente hoje entende que eles estão no poder. Estamos trabalhando para tirá-los em 2026, fique claro aqui registrado, agora vou ser bem político e ideológico, mas hoje está eles. E certamente quando nós voltarmos para lá, eles também nos demandarão. Então a política é assim. Agora, mantendo valores, princípios, fomos recebidos pelos senadores também do nosso estado e destaco apenas uma coisa para devolver a palavra, colega Lucas, que foi o fato de que nós estamos fazendo um congresso que terá protagonismo não para Caxias apenas, mas para toda a Serra. Os 49 municípios, mais os municípios da região dos Campos de Cima da Serra, a própria região também da capital é bem-vinda a estar conosco. Muitas pessoas já mandando mensagem querendo saber se o congresso vai ser só para vereadores, agentes públicos, prefeitos, gestores. E não, o congresso é gratuito e aberto a toda a população. Alguns já estão pedindo também para acessar essas possíveis linhas de créditos aí, nesse sentido de financiar iniciativas privadas, pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos, enfim. E para finalizar, também, reforçar o que foi dito. Naquele dia mesmo, mandei mensagem ao senhor Daniel Randon e ele comentou que, de fato, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin e, inclusive, disse que Caxias tem um protagonismo e é peça estratégica no Brasil. Então, eu acho que tudo vem para colaborar. É um bom momento para o parlamento caxiense e para nós devolvermos, esse protagonismo que Caxias precisa ter em toda a Serra Gaúcha. Eu tenho dito, não é admissível que nós fiquemos atrás de cidades menores, uma vez que temos uma economia aí muito forte e pujante aqui na nossa região. Parabéns e obrigado pela parte. Obrigado, vereador Caleb. Seu vereador Cláudio Abrimão, vereador Iago Morandi. Só dizendo que a gente concorda e basicamente é o que o vereador Caleb falou e contem com nós, presidente, para fazer essa casa ser cada vez mais conhecida. Eu estive há pouco tempo ali na Semana da Segurança Pública em Nova Petrópolis e foi bem legal porque vários municípios foram até lá, repostaram e aí até deputados foram ali, foram convidados e foram para Nova Petrópolis e acabou a cidade sendo mais conhecida, e levando adiante. Então, independente da gente concordar com o assunto ou não, eu acho que se ficar sempre tendo debate, eventos, quanto maiores eventos ou levar o nome de Caxias mais longe, para nós vai ser melhor para toda a cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Eu acho que é isso. Temos vários desafios, mas um deles é mostrar, e ao mesmo tempo, cito novamente, vereadora Marisol, que a senhora presidiu, as câmaras, por mais que a gente tenha esse delay tecnológico, vamos dizer assim, mas questões que estão sendo discutidas nas câmaras de ver, por exemplo, um tema que já é pacificado, acessibilidade. Muitas investem enormemente e estão na nossa frente em tecnologia, mas o tema da acessibilidade está... Então, nós também temos, e é o resultado de muitos presidentes, vereador Edson, o senhor que já nos antecedeu, um pouco mais de tempo nessa função. Ou seja, Caxias também é retaguarda e vanguarda em muitos temas no que se refere ao parlamento. A gente precisa visibilizar isso
como forma de auxiliar, de ser referência aqui na região. Então, eu agradeço a confiança, sei que os trabalhos transcorreram da melhor forma possível. Nós temos agora um trabalho de formiguinha e vamos conversar semana que vem, né? Vamos ter uma reunião com os líderes para apresentar a ideia mais depurada desse evento e contar com a participação, a estrutura da casa estará à disposição para que os colegas vereadores e vereadoras da mesa, lideranças partidárias, possam estar circulando os municípios e as câmaras, né, os municípios nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, divulgando esse evento que vai ser importante aqui para a nossa região. No mais, eu acho que é isso, agradeço o espaço e seguimos trabalhando para representar bem a nossa Câmara Legislativa. E antes só de concluir, já que nós estamos aqui com bastante sinergia, né, lembrando o nosso ex-colega vereador, professor Zanquim, que falava muito nesse termo de sinergia, logo mais nós vamos ter a discussão do PPA, nós vamos ter a votação da LDO e da LOA, que são peças fundamentais para o desenvolvimento. E aqui uma discussão bem paroquial das questões da Câmara de Vereadores. Muitas vezes, quando a gente está sentado aí, a gente questiona o presidente, mas por que não faz isso? Porque, do ponto de vista orçamentário, não está no PPA, não está na LOA, não está na LDO. Então, é isso, vamos ter responsabilidade. Porque aí, às vezes, a gente fica, né? Se nós queremos valorizar o nosso trabalho, e eu vejo lá as indicações de vocês, eventualmente circulo, zapeio nas redes, eu sei que todo mundo trabalha muito. Os vereadores estão comprometidos, estão trabalhando a sua forma, do seu jeito, nos seus temas. Mas, enfim, nós temos decisões que, para mim, não são complexas, são decisões de responsabilidade, no sentido de fortalecer, de ampliar o nosso trabalho, e eu conto com o bom senso de todos. Nós estamos aí com uma equipe, tem o Ricardo, né, tem os nossos colegas servidores que estão trabalhando, mas para a gente trabalhar, para a gente ampliar, para a gente melhorar, na hora certa, nós temos que fazer as decisões adequadas. Vereador Caleb, não esqueci de fazer, mas publicamente quero agradecer a Rúbia, a minha assessora, teve lá, né? Não sei se a Rúbia está aqui nos bastidores, por favor. A Rúbia esteve nos acompanhando, fazendo as fotos, acordando cedo, dormindo tarde nessa correria de Brasília. Obrigado, Rúbia, que nos acompanhou nesses dias de intenso trabalho. O diretor, secretário do escritório de projetos em Brasília, Mauro, me ligou essa semana falando do teto, o teto MAC, né, em que os deputados federais poderão indicar emendas para atrair recurso em Caxias do Sul. Então, tão logo eu tenho essas informações, eu peço que os colegas aí busquem os seus deputados federais e senadores, que é um pedido da prefeitura, e lógico, nós também, no sentido de buscar recursos, especialmente na área da saúde, que é absolutamente demandada por todos e por todas. Era isso, muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente, vereador Lucas Carinhato. Em grande expediente, com a palavra, vereadora Marisol Santos. Da tribuna, vereadora Marisol Santos. Caleb, quer falar? Vai querer? Bom, mais uma vez, muito bom dia, colegas vereadores. Presidente Lucas Carinhato, esse lugar não é simples, né? E o ano passa muito rápido e a gente tem muitas intenções, obviamente, mas a gente tem mandato, a gente tem trabalho, é bem isso, né? A gente falava sobre isso esses dias também, eu e o vereador Bortola, em algumas situações aqui da mesa, né? Como é difícil a gente ter um controle e como é difícil a gente visualizar de outra maneira estando aqui. É uma outra responsabilidade, né? Pela gestão da casa, que ela realmente não é simples, mas que bom que nós estamos todos juntos. E quanto mais a gente fizer, os colegas entenderem o quanto essa tarefa exige responsabilidade, melhor é. Que bom, positivo que seja assim. Bom, eu ouvi algumas palavras, alguns nomes que eu vou ter que repetir aqui no meu grande expediente de hoje. Uma delas, eu já começo, peço que a TV Câmara mostre esse registro. Eu tenho 2 assuntos importantes para o GE, mas eu quero começar justamente com ele. Aí apareceu agora há pouco, recebeu os nossos colegas lá em Brasília, nosso deputado do PSDB,
Daniel Tzerziak. E trago aqui para falar sobre essa parceria. Eu já trouxe nas minhas redes sociais, já contei dessa excelente notícia, mas quero compartilhar aqui para os colegas vereadores e principalmente para a comunidade que nos acompanha sempre pelas redes sociais e pela TV Câmara. Essa parceria é importante com o nosso deputado federal. Ele usava o Daniel da TV, era muito mais fácil do que usar o Daniel Tzerziak. Mas o deputado Daniel, nosso deputado federal, ele é lá de Pelotas e tem sido muito sensível às demandas aqui da Serra. Só falando das iniciativas mais recentes e dessa nossa parceria, eu quero destacar a emenda parlamentar que foi trazida no ano passado para a APAI, aqui de Caxias do Sul. Depois, aqueles R$350 mil que viabilizaram o início, né, a abertura do nosso tão sonhado banco de leite humano, que está funcionando no Hospital Geral. Já falei nessa tribuna, aliás, né, um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória até agora na política, sem dúvida nenhuma. E quero falar agora, por último, desse encaminhamento do deputado federal, Daniel Tzerziak, de R$280 mil para a área da saúde e que vão ser investidos para a compra desses serviços, que são os atendimentos da neuropediatria. E a gente tem falado bastante, falamos na legislatura anterior também aqui, sobre essa dificuldade, sobre a fila de espera para consultas com o neuropediatra, falamos da dificuldade de encontrar profissionais, efetivamente, que façam esse atendimento, e por isso a gente tem uma fila de espera muito grande em Caxias. E com esse recurso de R$280 mil, mais um investimento da Prefeitura de cerca de R$370 mil, olhem o valor que nós estamos falando, muito alto. Mas com esses recursos, a ideia é zerar a fila de espera por consultas de neuropediatria. Nós estamos falando somente do recurso do deputado Daniel, trazido a meu pedido, R$280 mil, vai ser possível realizar mais de 1.200 consultas. Junto com esse recurso significativo do município, a ideia é essa, zerar essa fila que hoje tem cerca de 3 mil pacientes. Nós estamos falando de crianças de 0 até 12 anos, né? Então, a ideia é que a gente possa ter esse atendimento. Então, muito importante, e eu preciso fazer aqui um agradecimento especial ao deputado Daniel, que tem sido muito sensível às causas nossas aqui de Caxias, da região, por esse olhar carinhoso ao meu pedido e a pedido da Secretaria Municipal de Saúde. E também quero fazer um agradecimento absolutamente especial à nossa secretária adjunta, a secretária Daniele Meneguzzi, que nos ajudou muito nessa articulação. Então, parabéns a todos os envolvidos. A gente sabe da dificuldade para acessar esses atendimentos, de acessar profissionais neuropediatras, não só aqui. Inclusive, quando postei nas minhas redes sociais, alguns colegas viram aquele vídeo, né, trazendo a boa notícia. Vereadores de municípios, outros municípios gaúchos, mandaram mensagens na minha rede social perguntando como é que vocês fizeram isso, me conta como é que é o acesso, porque a gente vai tentar trazer para cá, porque a gente também precisa de atendimento com neuropediatras e não estamos conseguindo alcançar. Uma parte, vereadora. Eu queria só tentar falar do meu outro assunto, depois a gente volta, pode ser? Mas eu não vou perder, tá, vereadora Daiane? É só para a gente poder encaminhar pela questão do tempo aqui. E agora, eu acho que nós vamos pedir uma declaração de líder depois e eu vou lhe deixar, senão vai ficar muito fora do contexto, que o assunto agora é outro. Por favor, seu à parte. Obrigada, vereadora Marisol. E eu fiquei muito feliz, falei semana passada com o secretário Geraldo, né? E uma das maiores demandas, sim, é a fila para neuropediatria, né? Cerca de 2.261 pessoas aguardando, principalmente as crianças, né, aguardando isso, e a gente pegar de 4 anos, 3 anos e não se dá conta. E não se dá conta não é nem a questão da saúde, é uma problemática, mas também ter o profissional que a nossa cidade não tem. E com essa compra de 3 mil consultas, a gente zera a fila e consegue dar esses encaminhamentos. Então, parabéns. Conversei com a Secretaria, enfim, de Saúde, estava o Geraldo, ele sinalizou a sua emenda direcionada para
para esses atendimentos e a contrapartida também do município em relação a isso. E eu acredito que é muito importante, ainda mais ainda falando dentro do mês de abril, né, o mês da conscientização sobre o autismo, que é uma demanda que está gritante na nossa cidade, e essa fila ter a possibilidade de ser zerada nos próximos meses. A gente sabe que não é tão automático assim, não é a partir do mês que vem. Ele nos disse que tem um tempo até mesmo de gerenciamento do sistema, então provavelmente para o segundo semestre, mas a gente fica muito feliz com a notícia e quero lhe parabenizar por ir em busca das emendas que são tão importantes para a área, principalmente da saúde do nosso município. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu que lhe agradeço, vereadora Daiane, e é importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente vai em busca de uma emenda e a gente fala de um número, né, de R$280 mil, a gente fica... Para mim, isso é um absurdo de dinheiro, mas dentro do nosso orçamento de município, ele acaba não sendo tão grande, mas não tem como tirar de outro lugar para colocar. Então, como é importante, e mais importante ainda é quando a gente justamente consegue uma emenda com a sensibilidade de um deputado federal, e todos sabem a minha posição aqui já, né, de legislatura anterior, inclusive, em relação ao que eu penso sobre emendas, mas eu, como disse o vereador Caleb, está posto, né? É isso que é assim que funciona, então a gente tem que ir atrás dela, sim. E que bom quando a gente consegue trazer para algo que a gente efetivamente acredita e que a gente lida todos os dias. Nós que temos uma ligação mais direta, por exemplo, com a questão de educação especial, a gente sabe, vereador Edson, nosso ex-secretário municipal de educação, o quanto essas demandas surgem, né, da necessidade de um encaminhamento para um neuropediatra, assim como também tem um recurso para ser investido na psiquiatria infantil. A gente sabe o quanto precisa e o quanto é difícil encontrar o profissional. Então, quando a gente busca uma emenda, quando a gente consegue uma emenda e para algo que nos toca, literalmente nos afeta, tanto quanto isso, né, quanto a gente lida com isso todos os dias, tem muito que agradecer mesmo por essa sensibilidade, e eu faço mais uma vez aqui ao deputado Daniel, porque mesmo sendo lá da região sul, ele tem sido muito sensível em trazer. Então, não é um número o recurso, é uma realidade, e é importante que a gente diga que vai ser a partir do segundo semestre, né, para essa possibilidade da organização, que vão ser atendimentos presenciais e conforme critério de prioridade clínica. Mas é uma baita notícia. Bom, vamos partir para o segundo assunto. E aí... Eu falei agora, para começar, falei de um recurso muito importante, um recurso público, de uma emenda parlamentar, é o nosso dinheiro, todo mundo sabe disso, é verdade, mas ele volta, e aí sim encaminhado, direcionado de uma forma responsável, uma forma correta e com muita sensibilidade. Mas eu quero agora, nesse segundo momento do meu grande expediente, falar do nosso papel. E não é nem do papel da vereadora Marisol, da vereadora Daiane, do vereador Bortola, é do nosso papel enquanto cidadão, enquanto contribuinte. E aí você, inclusive, que está nos assistindo aí de casa, eu quero te perguntar isso, antes até da gente mostrar essa tela aí, TV Câmara, eu quero perguntar para as pessoas que estão em casa vamos imaginar que a gente tenha um recurso legal, a gente pode decidir se esse recurso que a gente tem na nossa mão fica em Caxias para atender as nossas crianças, os nossos adolescentes, as pessoas idosas, ou não, eu não quero usar esse meu recurso aqui, eu quero mandar esse recurso embora, quero mandar esse recurso lá para Brasília, para ver se um dia, quem sabe, ele volte aqui para Caxias. O que a gente decide? Eu queria pedir uma declaração de líder para a bancada do PSDB. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Bortola. Artigo 209, inciso 1º, consonante com o artigo 104, prorrogação da sessão até o fim do grande expediente. Pois não, deferida a sua solicitação, em votação. Voto sim, presidente. Voto sim. Solicito os vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Vereador Caleb vota sim. Eu voto sim. Vereadora Estela vota sim. Eu voto sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Foi, né? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Aldonei Machado, Andressa Malman, Ramon Teles, Daniel Santos,
Eloy Frisso, Rafael Bueno, Sandro Fantinel, Cristiano Becker e Wagner Petrini. Segue em declaração de líder, vereadora Maria Sol Santos, bancada do PSDB. Declaração de líder do Progressista, presidente. Muito bem. Seguindo, então, era essa a pergunta e eu acho que ninguém tem outra resposta que não. Se o recurso é meu e eu posso deixar aqui, não vou mandar para lá, certo? Pois é. Parece óbvio, mas não é bem assim que muita gente tem feito nos últimos anos. Hoje é 30 de abril, ou seja, a gente está há exato um mês para o encerramento do prazo da declaração do imposto de renda, que é 30 de maio. E aí eu quero saber, inclusive dos colegas vereadores aqui, de quem está nos acompanhando de casa. Na hora de declarar, gente, quem faz pelo modelo completo, agora sim pode colocar aquela tela aí, quem faz pelo modelo completo pode destinar até 6% do valor para os fundos municipais. Criança e adolescente, idoso, 3% para cada um. Está escrito aí, ó. Você sabia? Todas as declarações de imposto de renda feitas pelo modelo completo permitem essa destinação, até 6% para auxiliar esses projetos. E é muito, muito fácil. Quem faz a sua declaração, talvez alguns tenham aqui os seus contadores, mas quem faz a declaração, o programa é muito intuitivo, é muito simples, vai ter um momento em que vai aparecer uma aba que diz doações diretamente na declaração. A gente clica nessa aba, entra ali e coloca o quanto a gente quer destinar. E ele já calcula qual é o valor de 3%. E aí a gente vai dizer, eu quero 3, não consigo agora 3, mas vou botar um pouquinho menos. Pode definir o valor que a gente quer, pode ser maior ou menor. E aí tem essa outra coisa que é muito importante. Se a gente tem imposto a pagar, esse valor é abatido. Já está deduzido. Se a gente tiver imposto a restituir, por isso que eu falei que a gente já falou dessa palavra hoje aqui, Selic, taxa Selic, né, vereador Cláudio? Se a gente tiver imposto a restituir, se a gente vai receber mais adiante, então a gente vai ter que pagar na hora essa destinação. Então eu vou olhar lá, eu vou pagar, consigo colocar esse aqui no fundo da criança, no idoso, a gente já imprime na hora a nossa guia, paga essa guia na hora, e aí, quando voltar, quando a gente tiver a restituição, meus queridos, a gente recebe de volta, além da restituição, este valor corrigido pela tal da taxa Selic, que hoje o nosso colega, vereador Cláudio, deu a aula aqui, do quanto é importante, o quanto é um investimento. A gente está pagando hoje, quando restituir, ainda a gente vai receber corrigido pela taxa Selic. Então, além desse benefício, desse investimento, que é quase um investimento, a gente ainda está ajudando, aí sim, de verdade, projetos sociais da nossa cidade. E quando eu estava pensando sobre isso, eu imaginei alguém dizendo, mas Marisol, acho que não sei se faz muita diferença, o valor que eu destinaria é muito pequenininho, é muito pouco, isso talvez não seja tão importante. Então dá uma olhada nessa tela e vocês vão se assustar, tanto quanto eu me assusto cada vez que eu vejo. Essa tela mostra no ano passado o potencial que se tinha, ou seja, o valor que poderia ficar na cidade, calculando 6% do imposto de renda devido. Está aí, eram 609 milhões, o nosso potencial, então, se fosse esse 6%, 3% para cada um dos fundos, a gente poderia ter deixado em Caxias para projetos sociais que a gente acompanha, que a gente admira, que a gente elogia, que a gente, enfim, sabe da diferença que faz para as pessoas, poderia ter ficado 36 milhões. Olha o que ficou das pessoas que fizeram essa tarefa tão simplesinha de colocar lá no seu momento de declaração. 3 milhões, 8,3%. Só. Poderíamos ter 36 milhões para investir em programas e projetos sociais para as nossas crianças, adolescentes, para as nossas pessoas idosas e ficamos com 3 milhões de reais. Mandamos todo o restante embora, sei se na esperança de que um dia volte. E a gente sabe que é muito complexo
muito difícil e nunca vai voltar na integralidade. Então, esse é o meu apelo aqui, mais uma vez. Se você não fez a sua declaração, se fez, dá para fazer retificativa, só para avisar. Mas para quem ainda não fez, observe isso. Se faz, se é você mesmo que faz, olhe com atenção. Se não é, se é o contador, pede para o contador, diz que faz questão de deixar para os fundos municipais, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, avisa que quer deixar. Eu faço isso há anos, desde os tempos da RBS TV, contando para as pessoas. Eu me lembro que muitas vezes no Jornal do Almoço recebemos o pessoal da FAS, dos Conselhos Municipais, Frei Jaime, diretores de tantas entidades, né? Casa Anjos Voluntários, CAE, Centro Assistencial Vitória, enfim, muita gente, Lar da Velhice, né? De tantos projetos que a gente acompanha. Recebemos também representantes do Sindicato dos Contadores, afinal são eles que ajudam, né, a intermediar esse momento. Muita gente que vinha para esclarecer como ajudar. Como ajudar de uma forma tão simples, não tem que pagar nada além daquilo que já integra o nosso imposto. Então, para encerrar esse momento de apelo mesmo, já que a gente está há exatos 30 dias, né? Estamos aqui há um mês do fim do prazo, é para que todo mundo olhe de uma forma mais carinhosa para isso, porque dá para aumentar muito esse número. A gente está perdendo para municípios aqui da região, inclusive, que já se ligaram para isso, então fiquemos atentos. Único requisito: declarar o imposto de renda pelo modelo completo. Quem faz o simplificado não dá, mas se for pelo completo. E não importa se é R$50, se é 200, se é 1.000, não importa. Importa a gente saber que está fazendo parte, contribuindo, porque só cobrar não dá. Só cobrar que os outros façam, se a gente tinha a possibilidade, então está aí. A solicitação é destine e mude destinos. E aí eu trago agora, para fechar, vocês sabem que nas minhas redes sociais eu tenho explicado direitinho, tem vários vídeos desse ano, do ano passado, do ano retrasado, de muitos e muitos momentos. Mas também, quem quiser acompanhar, eu convido para que siga, e aos vereadores, inclusive, que ainda não seguem, eu convido que sigam esse perfil do GTC, GTC Caxias, é o Grupo de Trabalho por Caxias. E eu tenho orgulho de dizer que surgiu da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, né, da qual eu faço parte, todos os senhores colegas sabem, o vereador Edson da Rosa também faz parte. O GTC partiu da ADCE, hoje são muitas as entidades que integram, e o GTC tem divulgado de forma incansável para que as pessoas efetivamente destinem o seu imposto de renda. Está nos ônibus da cidade, está em vários lugares. Então tá aí, sigam @GTC Caxias, tem lá todas as explicações para quem ainda tem qualquer dúvida em relação a isso. Mas aqui na nossa casa, nós vereadores, legisladores, os nossos servidores, efetivos ou comissionados, olhem com atenção. Nós sabemos o quanto esse recurso faz diferença para os projetos sociais. Então, destine e mude destinos. É simples, seguro e transforma vidas. Esse é o nosso convite no meu grande expediente de hoje. Muito obrigada, colegas. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Grande expediente. Com a palavra, a vereadora Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, o dia de hoje foram pautas bem importantes, desde que começamos pelas tribunas livres, pelo espaço, os vereadores que se manifestaram, todos os assuntos muito importantes, e eu queria ressaltar uma preocupação, o vereador Cláudio Libardi, que Vossa Excelência traz aqui da tribuna, sobre o caso Manha Bosco. Conte conosco, porque isso é uma situação de cidade. Uma situação que preocupa a cidade. Tenho certeza que todos os vereadores aqui são sensíveis a essa pauta. Conte conosco. Senhor presidente, nós tivemos uma visita institucional no Banco de Alimentos, dia 23/4, quarta-feira passada, e estavam lá presentes, faço questão de nominar aqui, os vereadores Aldonei, vereador Pedro Rodrigues, vereadora Daiane Mello, vereadora Marisol Santos, vereador Tenente Cristiano Becker,
Wagner Petrini, teve alguns representantes de vereadores que não puderam estar presentes. A gente sabe que a agenda de todo mundo é muito cheia e a gente vai se dividindo, mas, para mim, casualmente, a segurança alimentar é um assunto que, inclusive, foi pauta de campanha. É uma das situações que eu tive a oportunidade de estar como diretor de segurança alimentar, depois mudou para diretor executivo, mas, enfim, de janeiro de 2021 a junho de 2022, estive à frente e pude conhecer um pouco do que é segurança alimentar. Comumente as pessoas conhecem como Banco de Alimentos, mas o Banco de Alimentos é um dos programas da segurança alimentar. E ali na tela, ela é a segurança alimentar, é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares que são promotoras de saúde, que respeitem diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentável. E eu, para fortalecer a política de segurança alimentar e nutricional, por meio de programas como o Banco de Alimentos, as hortas comunitárias e a agricultura familiar, garantindo que as pessoas tenham acesso a alimentos saudáveis, que a segurança alimentar ela é uma ferramenta de transformação social importantíssima, senhor presidente. Sei que é uma pauta forte de Vossa Excelência, porque quando eu estava lá, o senhor esteve por muitas vezes presentes à diretoria. E, para mim, e aqui eu quero trazer, já é um compromisso de outras oportunidades que tive de me manifestar em eventos que estejam relacionados à segurança pública, é uma proposição que faço e já fiz ao nosso prefeito municipal de uma forma informal, mas o farei de forma formal, uma indicação para que a Secretaria de Segurança, que a Diretoria de Segurança Alimentar se transforme em uma secretaria. Uma secretaria, por quê? Por que digo isso? Isso aí de todos os trâmites que tem que se fazer. Porque ela é uma ferramenta de transformação social efetiva. Ela tem pertencimento. Hoje, a segurança alimentar, ela atinge 127 instituições que têm pertencimento ao território. Ou seja, essas 127 instituições, elas estão no bairro, elas sabem as necessidades. E ela tem uma estrutura hoje totalmente em condições de fazê-lo. Para quem não sabe, hoje a segurança alimentar, ela está situada, localizada, ela está subordinada à Secretaria da Agricultura. Está lá na rua Jacob Lucchesi, junto ao SEAS, e é importante que esteja lá, a estrutura montada, e com o passar do tempo, a segurança alimentar ela tomou uma proporção que é necessário para que nós possamos dar a dignidade. E os dados que nós temos coletados, já inclusive tivemos a oportunidade de ver uma apresentação da Cris, que fez uma apresentação a todos os vereadores que estavam lá. Hoje, a diretora executiva é a Calícia e a diretora técnica é a Valéria Vorman. Nós estamos em contato, a nossa bancada está formulando essa indicação para que possamos fazer o executivo e também dizendo como é que isso pode acontecer. Eu faço essa apresentação que está à disposição de todos e vou citar alguns dos programas que nós temos colocados lá para que quem está nos vendo pelas redes sociais possam ter um pouquinho da noção do que nós estamos falando. O Sábado Solidário é uma desses programas que tem lá, que é uma campanha promovida pelo Banco de Alimentos, que é geralmente no primeiro sábado, onde as pessoas identificadas solicitam a quem vai comprar que possa destinar um pouco das suas compras e esse alimento ali colocado vai ser distribuído às instituições que são credenciadas e cadastradas no Banco de Alimentos, onde é feita matriagem, porque esse é o mais importante disso tudo. Essas instituições, essas 127 instituições que estão
lá credenciadas na segurança alimentar, elas passam por uma triagem, onde é verificada a constância, onde é verificada a destinação, o objeto, e depois essas instituições são literalmente acompanhadas, no mínimo, feita uma visita uma vez por semestre. O próximo aí, então, nós temos uma atuação que nós, inclusive, se tiver um filmezinho ali, se eu não me engano, tem, onde nós estamos fazendo um trabalho voluntário no Sábado Solidário. Eu tenho certeza que muitos daqui já participaram também. E eu participo porque tem um movimento dentro da igreja que todos sabem que é um dos que eu participo. E as pessoas, é impressionante como se tu explicar o papel que faz o banco de alimentos, porque existe um ceticismo da comunidade em achar que quando o poder público, infelizmente, está envolvido, não há destinação. Mas eu quero aqui afirmar, usar um termo que hoje o vereador Cláudio Libardi falou aqui da tribuna, que é afirmar peremptoriamente, sim, o alimento ali colocado vai para as instituições. Inclusive, é feito uma triagem, porque tem alimentos que são vencidos. E existe uma responsabilidade muito grande nessa coleta. Próximo, por favor. A cozinha experimental, a troca solidária, que muitos aqui conhecem, quem permeia os bairros mais vulneráveis. Ela é feita a troca solidária, que é um programa que permite que as famílias, geralmente em vulnerabilidade social, troquem resíduos seletivos por hortifrutigranjeiros, 4 quilos de resíduos por 1 quilo de alimentos. Acontece todos os sábados em sistema de rodízio entre 29 bairros e loteamentos da nossa cidade. Próximo, por favor. A cozinha experimental, que ela teve na época que estávamos lá, em 9 de setembro, e ela tem como objetivo principal os campos de estudos, a educação alimentar e nutricional, principalmente das instituições que fazem parte desse credenciamento, que é para qualificar a utilização dos alimentos. Em épocas de safra, por exemplo, quando eu estava lá, nós ganhamos 40 toneladas de cenoura. Obviamente que as instituições não iriam absorver essas 40 toneladas. Então, nós também tivemos que desenvolver parceiros para que essas cenouras fossem guardadas, e depois fomos ensinando o que fazer, o que pode uma cenoura, na parte da alimentação, contribuir para a qualidade do alimento. Caqui, fizemos vinagre de caqui, chimia. Então, através da cozinha experimental, é conseguido fazer. E aqui eu quero fazer uma saudação muito especial, que foi uma cidadã emérita caxiense, que foi o vereador Daniel, que a homenageou, que é a Maurien Randon. Essa mulher tem uma atuação tão forte na área social que as pessoas desconhecem o que ela faz para o Caxias do Sul. Foi uma das pessoas que mais instrumentalizou a cozinha experimental à época que eu estava lá. E ela não gosta de aparecer. A Maurien Randon é uma pessoa que faz um trabalho social fundamental e não aparece. Próximo slide, por favor. Aí tem o que é produzido lá na cozinha experimental, que quem comanda a cozinha experimental lá é a Sandra, na segurança alimentar. E aqui, por fim, para dizer dessa nossa ligação também, eu quero falar sobre as hortas comunitárias. Ali a visita a gente fez, está passando um pouquinho do filme que foi feito, da nossa visita institucional. Fomos recebidos com um café maravilhoso para quem estava lá, vereadora Marisol? Olha só, é feito na cozinha experimental. Essa qualidade do alimento que está aí é feito todos pela... Uma declaração de líder, por favor. E segue em declaração de líder da bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. A gente vai se emocionando, vai falando, e não me perdoe, presidente, por não ter solicitado uma declaração de líder, mas já pode descontar o tempo. Então aí nos foi feito uma apresentação da importância da segurança alimentar. Estamos vendo no vídeo, sensacional. Aí estão os assessores, que eu não recordo o nome de todos que estavam lá. Vi ali a assessora da vereadora Rosa Frigieri, a Tine, enfim, do alimento. Por favor, já, se nós pudéssemos passar para a horta comunitária.
Que aí, senhor presidente, eu quero falar de uma horta comunitária que eu casualmente tive uma influência bem importante na sua elaboração, que é a horta comunitária do Belo Horizonte. E literalmente ali está o início, naquela foto da esquerda, onde nós aprendemos a fazer a compostagem dos alimentos. O antes, ela era assim. Na primeira não aparece o cercamento. Por isso que eu fiz questão de mencionar aqui a Maurien, que foi uma pessoa que investiu um recurso muito importante, eu não vou aqui falar o valor, para que nós pudéssemos cercar toda aquela localidade. Também uma referência muito especial aqui ao então secretário de Obras, Solete, junto com um dos seus diretores, o Catusso, que conseguiu para nós colocarmos os postes, conseguiu todo o cimento. Então, aí tem o antes e o depois, porque a gente participa no passado, mas o mais importante, hoje, olha aí, ó, hoje ela está assim. Porque aqui é uma formulação de conceitos nas hortas comunitárias, principalmente dos terrenos públicos, que estão, de uma forma, relegados, não são olhados, viram lixões, olha no que eles podem se transformar. E aqui a comunidade, é impressionante, até a comunidade comprar a ideia da possibilidade da transformação, da comunidade comprar a ideia, formar conceito e saber que é importante. No início ninguém queria. Aí depois houve uma certa rusga, porque muitos queriam e já não tinha mais espaço. E hoje ela está assim, as pessoas cuidam do seu espaço, pegam o alimento onde é distribuído para toda a comunidade. Por essas e tantas outras ações, é que a segurança alimentar tem um papel fundamental, vereadora Andressa Marques, senhora que milita muito fortemente nessa área, e aí nós trouxemos um antes e um depois de algumas situações. E, por fim, ali, vereadora Marisol, esse curso aqui de garçom, que o Alessandro... em 2021, ele foi indicado pela senhora. E ele chegou lá totalmente descrente, porque disse que já tinha batido em várias portas e ninguém tinha ouvido. E agora já está no 4º curso de formação de garçons. Porque quando ele foi lá falar comigo, com toda a nossa equipe, ele expôs, ele baixou a cabeça e disse, sim, Alessandro, quando é que nós começamos? Ele me olhou e disse assim, não acredito. Eu digo, acredite. Aí nós fizemos uma parceria com o Marcos Ferronato, do SEG, e ele está no 4º curso, inclusive o nosso gabinete... Quando possível, uma parte. O nosso gabinete já mandou a ele uma pizzaria que queria a destinação dos garçons que se formaram agora, nesse último curso. Então, também já tivemos um envolvimento. Isso é para dizer a importância de que a segurança alimentar do nosso município vire uma secretaria. Falo isso porque, já disse no passado, quando estava lá, os prefeitos anteriores, respeitando todos que passaram, talvez não tiveram a noção da importância que é a segurança alimentar. Então, por isso que vamos fazer uma indicação para que se transforme numa secretaria, e eu tenho certeza que vai mudar o nosso cenário de Caxias do Sul, que hoje nós temos cerca de 40 mil pessoas entre pobreza e extrema pobreza. Esse é o número. Que vivem, por exemplo, com pobreza, R$230 per capita mês, e a extrema pobreza em torno de R$120 per capita mês. Vereadora Andressa Marques, sua parte. Vereador Edson, lhe parabenizar pelo tema trazido com toda a propriedade e responsabilidade. É um tema central, essencial na nossa cidade. Conte com a nossa bancada em relação para o apoio dessa indicação do senhor. Gostei muito dessa iniciativa, desse apontamento. Não sabia que tinha já uma demanda, um apontamento do senhor em relação a isso, mas tenho certeza que é extremamente importante ter uma secretaria. Um tempo atrás, até percebi um desconhecimento, as pessoas faziam uma confusão da FAS com a segurança alimentar, achavam que era responsabilidade da FAS, mas é uma outra política. E tem uma centralidade na nossa cidade por tudo isso que o senhor apresentou aqui, né? Uma das questões importantíssimas, por exemplo, é a gente pensar em restaurantes populares, enfim, alimento acessível. Nosso banco de alimentos, até não fui na visita aquele dia porque houve um imprevisto, mas quero ir num outro momento. O nosso banco de alimentos, ele é, sim, uma referência na nossa cidade. Precisamos fortalecer
fortalecê-lo, tanto com iniciativas da sociedade quanto iniciativas do poder público. Então, o apoio integral à sua fala, às suas proposições, que nós possamos trabalhar junto para poder ter mais esse avanço na nossa cidade. O banco de refeições coletivas também, eu não abordei todos os programas que tem lá. O banco de refeições coletivas, então, é sensacional. Começamos com o restaurante popular e 1h10 podemos falar sobre o restaurante popular também. Vereador Cláudio, depois vereadora Marisol Zaparte. Pediu uma parte também. E depois vereador Lucas Caneato, por favor. E vereadora Rose também. Vamos tentar dividir para todo mundo. Invisível aqui. Não, vereadora, não. Vamos ser justos. O vereador Cláudio pediu, vereadora Marisol pediu, vereador Lucas pediu, vereadora senhora pediu. Por favor, vereador Cláudio, sua parte. Parabenizar o senhor pelo tema e, mais do que corroborar com o interesse do senhor da criação da secretaria, a bancada do PCdoB gostaria de assinar a indicação em conjunto, vereador Edson. Se o senhor fizer o documento, nós estamos aqui para assinar em conjunto, porque ninguém melhor que o senhor para tratar desse tema. Então, se há uma necessidade peremptória, com certeza assinaremos em comunhão esforços com o senhor. Obrigado. Vereadora Marisol, sua parte, por favor. De forma muito breve, quero lhe parabenizar. Que importante que o senhor trouxe, a nossa visita lá foi sensacional, né? A gente muitas vezes fala que a comunidade não compreende, mas nem a gente consegue compreender porque é tanta coisa, né? O senhor está falando, o senhor trouxe algumas aqui, mas a gente está falando dentro da segurança alimentar, dentro da diretoria, banco de alimentos, troca solidária, a questão das refeições coletivas que se faz hoje, hortas comunitárias, enfim, tem tantas ações, né? O Troca Solidária, pelo qual eu sou apaixonada há anos, a gente já fez várias reportagens em nível nacional para mostrar esse projeto, que é incrível, que ajuda uma cadeia, né? Não um grupo só, mas tanta gente, né? Do agricultor, a questão ambiental para o cuidado com os resíduos, uma alimentação saudável, a gente está falando de segurança alimentar, enfim. Também concordo com essa questão da secretaria e também a sua iniciativa e pode contar conosco para esse encaminhamento. E só fazer referência a esse último slide, o Alessandro é mestre em Caxias e é um mestre no que ele faz. É um querido. Nós estamos acostumados a receber quem nos pede, com toda razão, nos pede alguma demanda e quando alguém vem para oferecer, a gente tem que abraçar e ele é simplesmente sensacional. Obrigado. Parabéns a ele e ao senhor. Vereador Lucas. Parabéns, vereador Edson. Quero parabenizar o senhor. Eu sei do carinho e da responsabilidade que o senhor tem por ter passado pelo Banco de Alimentos, ter feito o trabalho lá e dizer que apesar do furacão de governo que passou aí atrás, a época do governo Guerra, que praticamente quis acabar com a segurança alimentar, o que manteve foram as servidoras e servidores que trabalham lá. É aqui no nome da Cristina Fabian, né, parabenizar o trabalho de todos que estão lá. Dizer para o senhor, vereador Edson, sou parceiro, não posso assinar, mas o senhor sabe do carinho e apreço que eu tenho pelo tema da segurança alimentar, que não é apenas garantir comida para quem tem fome. Essa é uma das mais emblemáticas e importantes. Mas segurança alimentar é pensar na relação da alimentação com a saúde e com todas as outras áreas. Nós somos referência. Eu tive lá no Ministério de Combate à Fome, todo mundo conhece Caxias. Todo mundo. Sendo que muitas vezes nós, vereadores, não conhecemos. Então, sou parceiro, é um tema importante e concluo dizendo que o governo Adiló daria um salto e a cidade também, com a criação e recursos para a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar. Obrigado. Parabéns. Vereadora Rose, sua parte. Não, eu também ia dizer que esse é um tema muito importante. Tem os baldinhos solidários, que foi um programa que eu tive a oportunidade de conhecer, é uma coisa bem legal, e eu acho que essa possibilidade de ter uma secretaria pode fazer coisas que nem precisam tanto dinheiro, mas que pode ter criatividade e iniciativa política, gente para trabalhar. Tem inúmeras, a gente já viajou em outros momentos para conhecer experiências nessa área, então eu acho que eu ia colocar isso, que nós também somos parceira, a bancada do PT, eu e a Estela, né, podemos também assinar junto essa sua indicação, Lucas, por óbvio não pode, mas a gente está junto nessa luta. Não, obrigado, vereadores, e agradeço todos os apartes, mas é isso, podemos assinar todos juntos, eu não vejo nenhum problema. Por ter passado lá na segurança alimentar, na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, que peguei esse amor, inclusive, para concluir, senhor presidente, estive em Curitiba, que é referência, passei umas fotos, passei uns vídeos, e eu tenho certeza
que, se for acatado pelo Executivo, sabendo todos os trâmites que tem que fazer, e nós o faremos, vai ser um grande avanço social para a nossa cidade de Caxias do Sul, para combate da fome. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Edson. Parabéns pela manifestação oportuna e necessária. Declaração de líder, a bancada do Progressistas, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, prezados pares que permanecem conosco aqui ainda no plenário, também, de igual forma, a população caxiense que nos assiste e assistirá também essa manifestação, esse vídeo. Quero aproveitar e fazer menção também, assim como fez o colega vereador Lucas Carenato, com relação à nossa viagem a Brasília na última semana, né, dado início aí no dia 21 de abril, na segunda-feira, e quando retornamos, então, no dia 25, na sexta-feira. Com certeza, apesar de todas as divergências partidárias que nós tenhamos, eu creio que foi um momento muito oportuno para nós, na condição de vereadores, estar lá em Brasília, representando esta Câmara e percebendo também da influência e da grandiosidade que tem Caxias do Sul no cenário nacional. Já mencionei isso e acredito que é importante consignar novamente aqui nessa declaração de líder, de que muitas vezes nós nos apequenamos diante do debate nacional e do protagonismo que Caxias tem nesse sentido, né? Muitas pessoas falam, isso já virou quase um mantra na nossa cidade, de que somos o segundo polo metal mecânico do país, né? Às vezes estamos aí atrás de Joinville, competindo sempre com essa cidade aí da vizinha Santa Catarina, e também do fato de que estamos entre as 50 cidades do Brasil, segunda maior cidade do estado, e tantos números aí, um PIB de 25 bilhões, 20 bilhões anuais que refletem a pujança e a capacidade produtiva que tem a nossa cidade, muito embora existam ainda diferenças sociais, ainda existam situações de vulnerabilidade, situações semelhantes aqui, foi posto aqui pelo colega vereador Edson da Rosa, que também merecem a atenção de nós enquanto homens e mulheres públicas da sociedade caxiense. Vale também o destaque, nobres colegas e população caxiense, no que diz respeito ao fato de que Caxias do Sul e, mais especificamente agora, o Parlamento caxiense exerce uma força muito grande. Às vezes as pessoas têm uma visão, né, colega presidente Lucas, de que a Prefeitura é o poder supremo e que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da Prefeitura. Às vezes se tem essa ideia, né? Eu acho que muitos aqui já foram aí, inclusive, questionados pelos seus eleitores ou receberam uma mensagem, uma ligação, e alguém disse para vocês lá: agora, aproveitando que tu está trabalhando aí na Prefeitura, eu preciso da tua ajuda. As pessoas acham que porque estamos aí no largo da Prefeitura, né, estamos na Praça dos Dois Poderes, como eu costumo dizer que é a nossa praça aqui, elas pensam que é um puxado. E, na verdade, não. Nós temos uma presidência independente, um orçamento independente, autoridades independentes que representam um poder independente. E essa harmonia e também, ao mesmo tempo, a autonomia entre os poderes, que se somam forças aí, junto ao judiciário também, é que fazem deste país uma república. Então, acho que é importante isso, dar esse destaque. E nós vimos lá em Brasília muitas iniciativas, como já foi dito aqui, de inteligência artificial, otimização de resultados, de fluxos, inclusive a automatização das nossas sessões, né, nos permitindo não ficarmos aí reféns de tecnologias que já estão ultrapassadas, uma vez que nós temos competência e tamanho para tanto, como outras cidades menores que já o fazem também. Um segundo assunto que eu tenho aqui na minha declaração de líder diz respeito ao serviço aeromédico. O serviço aeromédico é um serviço que já existe no nosso país, especialmente nos nossos dois vizinhos próximos aqui, no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná. E por que eu quero trazer luz e dar destaque para esse tema aqui? Na última segunda-feira, eu estive aqui na Secretaria de Saúde conversando com o secretário-geral da Rocha Júnior e também com o doutor Fábio, representante do SAMU, e além deles, também com o Mário, que é o coordenador jurídico da Secretaria de Saúde, apresentando uma proposta, né, inicial, um tema a ser debatido e ser levado para a Secretaria de Saúde do Estado com relação à possibilidade de implementarmos o serviço aeromédico no estado do Rio Grande do Sul. E por que não pensar apenas em Caxias? Nós sabemos que o quão difícil é quando se fala em um consórcio de saúde na nossa região. Boa parte dos municípios entendem que o que Caxias recebe já é um repasse suficiente para atender, isso já foi tema de debate, inclusive, nessa casa, e não são parceiros no sentido de implementar orçamento para nós
conseguimos ter esse serviço na nossa região. Então, por isso, eu acredito que nós precisamos escalar um pouco a competência e ir direto ao governo do Estado e sugerir à Secretaria de Saúde, junto com o governador Eduardo Leite, que pensem com atenção, que deem crédito a essa proposta. Por que isso? No mês passado, eu estive aqui no dia 2 de abril, o governador Eduardo Leite anunciou que iria desistir da compra de um jatinho do valor de 90 milhões. Inclusive, eu lembro que eu estava aqui na tribuna e eu pedi uma salva de palmas aqui para os vereadores e boa parte bateu palma, depois alguns até se arrependeram, acho que entenderam porque que era a salva de palmas. O governador Eduardo Leite queria gastar 90 milhões para adquirir um jatinho. E a justificativa que ele utilizou no final do processo, quando ele resolveu desistir, ele disse: a imprensa não entendeu o que eu quis fazer, a oposição pegou pesado demais, e nossa ideia era só trabalhar com transplante de órgãos, socorrer as pessoas em situações como aconteceram na enchente, etc. E naquele período eu vim aqui e comentei. Primeiro, 90 milhões do FUNRIGS é inadmissível se utilizar. 90 milhões do Fundo de Reconstrução do Estado Gaúcho, haja vista a situação de enchente, para a compra de um jatinho. Quando se fala em comprar um jatinho, se fala em 90 milhões, não está se orçando o valor de custo mensal de um piloto, o valor do combustível, o valor da manutenção, o valor do hangar, para que fique acomodada essa aeronave quando não estiver em operação, e tantas outras taxas que existem atinentes à aviação civil. Então, a proposta que eu tenho a apresentar, e foi o que comentei com o secretário Geraldo, que muito bem nos recebeu e vai levar isso, vai dar encaminhamento isso também junto à Secretaria Estadual de Saúde, é para que nós adotemos aquilo que existe no estado de Santa Catarina e no Paraná. É uma divisão em macro-regiões dentro do estado. Nós temos o caso aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós poderíamos dividir de acordo com a competência que já existe por parte do SAMU. Por exemplo, Caxias do Sul fica com uma região, Porto Alegre coordena a região metropolitana e também com relação à coordenação estadual, da mesma forma Pelotas e também Bagé. Poderíamos pensar ainda na região noroeste do estado, talvez aquele setor de Juí, Palmeira das Missões, Erechim, mais ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E por que isso? Além do transplante, melhor dizendo, de órgãos, que foi inclusive matéria recente aqui na nossa cidade, uma operação muito bem sucedida, nós temos também o socorro por ocasião de acidentes em estradas, em rodovias. Imaginemos nós uma situação de acidente na Rota do Sol, lá na altura do Apanhador. Pense uma ambulância do SAMU se deslocar daqui até o Apanhador para fazer o socorro médico em uma situação de acidente veicular. O tempo que vai se levar quando nós falamos em saúde, cada minuto conta e conta muito. Cada segundo, na verdade, conta e conta muito com relação a um resgate. Então, uma operação aérea com um helicóptero, por exemplo, uma aeronave de asa rotativa, nos permite sair de Caxias e ir até Porto Alegre em 15 minutos. Não precisando empregar uma equipe específica e ir até o aeroporto, ali fazer um procedimento de embarque, etc., etc., como demanda um jato, por exemplo. Um helicóptero nos permite sair de uma base no centro da cidade, em uma região central de Caxias do Sul, e fazer esse atendimento. E dentro de 15 minutos, por exemplo, estar na cidade de Porto Alegre fazendo um transplante de órgãos, como aconteceu recentemente aqui na nossa cidade, ou fazendo esse socorro também em estradas e rodovias, como o caso do Apanhador, essa região de Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, porque aqui nós temos que pensar não apenas em Caxias, mas no estado gaúcho como um todo. Além também de o socorro em situações de calamidade, como foram os casos das enchentes. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um socorro aeromédico? E aqui eu faço um destaque importante. Nós vimos no nosso aeroporto, em apenas um dia, receber 93, 95 pousos e decolagens aqui no Cantergiane, por ocasião de o Aeroporto Internacional Salgado Filho estar interditado em razões das cheias que tomaram conta da pista, destruíram a nossa pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, dado a relevância e a importância de que tantas aeronaves privadas foram utilizadas nesse período. Inclusive, colega Iago Morandi, eu lembro que Vossa Excelência citou esses dias, e eu também citei, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, que empregou suas aeronaves e por dias ficaram aqui Quantos? 400 resgates foram otimizados pelas aeronaves dele. Pediu uma parte. 400 resgates, então, otimizados pelas aeronaves, permitindo que muitas pessoas, mesmo com uma aeronave da iniciativa privada, tivessem esse socorro. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado. Eu oficiarei também os nossos deputados da bancada gaúcha, do Progressistas, para que nos deem essa atenção, faça essa interlocução junto com a secretária Arita Bergman e a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal, se comprometeu também a levar adiante essa pauta e essa parceria. Vereador
Cláudio, sua parte. Obrigado pela gentileza, parabenizar pelo tema. Eu só queria recordar que o Rio Grande do Sul tinha 5 aeronaves de resgate avaliadas em 26 milhões cada uma e foram vendidas pelo governador Sartori a preço de banana e entregados ao Fundo da Segurança Pública. Eu concordo com o senhor, nós precisamos comprar, precisamos ter as aeronaves. Agora, o Rio Grande do Sul contava com 5 aeronaves que foram vendidas de forma infeliz, colocando em risco, necessitando que os empresários emprestassem os seus helicópteros para que nós promovêssemos resgates. O Estado precisa ter os helicópteros, concordo integralmente com o senhor, é uma política regional, tem que ser uma política estadual, e mais do que isso, era uma política estadual, que perpassou pelos governos de esquerda, perpassou pelos governos de direita e não sobreviveu ao governo Sartori. Obrigado. Importante mencionar, vereador Cláudio, concordando com a sua fala, fazer uma análise técnica, um estudo de viabilidade financeira para entender se comprar de fato é o caminho ou se fazer um convênio. Hoje o Rio Grande do Sul tem um convênio com a Unier, né, um helicóptero da Unimed que faz essas operações. Então, essa empresa que nos procurou tem esse contrato de aluguel, né, de locação, inclusive dispondo de equipe médica e etc. Então, quero deixar registrado aqui esse nosso pedido. Estamos comprometidos com relação também à saúde e para que nós não tenhamos mais tristes situações e casos como aconteceram nas enchentes de 2024. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com 3 horas e 26 minutos de sessão, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos um bom dia, bom final de semana, bom dia do trabalhador e da trabalhadora. Encerrou agora a sessão ordinária desta quarta-feira e, a partir de agora, eu vou fazer as entrevistas finais com os vereadores que participaram dos grandes expedientes. Começando agora com a vereadora Marisol Santos. Marisol, tu falou no teu grande expediente sobre o encaminhamento de R$280 mil para atendimentos da neuropediatria. Tu pode me contar um pouquinho mais sobre esse encaminhamento, sobre os benefícios dele? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar contigo, com todo mundo que está nos acompanhando. Sim, a gente trouxe essa baita notícia, uma excelente notícia para Caxias do Sul. Hoje nós temos uma fila de espera muito grande, são cerca de 3 mil crianças aí que a gente tem pertinho disso, né, que estão aguardando por consulta com o neuropediatra. Crianças, a gente está falando de 0 a 12 anos e é algo essencial para muitos encaminhamentos, né? E a gente vê a dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais para esse atendimento, enfim. Então, o município tomou essa decisão de comprar essas consultas, né? Mas
recurso a gente sabe que é muito alto. Então, o município está investindo cerca de R$370 mil e nós conseguimos essa emenda parlamentar do deputado Daniel Tzerziak, que é curioso, né? Um deputado lá da região sul, ele é de Pelotas, mas ele foi sensível a esse meu pedido e está trazendo R$280 mil, já está na conta do município, para a compra de mais de 1.200 consultas para atender neuropediatria, algo que é essencial e que me deixa extremamente feliz. Muito obrigada, com certeza esse encaminhamento vai ser muito importante para Caxias do Sul. Muito obrigada. Passamos agora para o próximo vereador do Grande Expediente, o vereador Cláudio Libardi. Então, vereador, bom dia. Você falou sobre o caso Magna Bosco e essa é uma disputa judicial que acontece há décadas aqui já, né? E qual é a tua percepção sobre os valores referentes desse caso? Isabela, tudo bem? Bom dia quem nos acompanha de casa. Fábio está orgulhoso de ti, viu, pessoal do jornalismo. Eu acho que é o tema mais espinhoso de tratar do município, né? Porque a gente tem diferentes versões e nenhuma depende da minha vontade ou da tua vontade, depende muito do entendimento do judiciário, mas nós entendemos que se for para ser feito um acordo, ele não pode ser feito com um indexador que possa causar um prejuízo significativo. Então, não tratei especificamente do caso, tratei muito mais do modelo de indexação para a indenização daquele que venha a receber o valor, né? A gente tem hoje uma taxa Selic significativamente alta, está em 14,25%, e a gente tem outros índices que podem ser menos prejudiciais à economia do nosso município. Então, foi isso que eu apresentei. Apresentei uma cesta de 3 índices e apresentei a diferença entre essa cesta de 3 índices e a indexação pela taxa Selic. É isso, muito obrigada, então. E a gente encerra aqui as entrevistas finais dessa sessão ordinária de quarta-feira. Eu fico por aqui, TV Câmara, a voz da comunidade.